Quem fala da B3 normalmente relaciona com o mercado de ações, né? Então tem muito, o mercado de ações está caindo, o volume está caindo, tem menos IPO e afins, vai ser muito ruim para a bolsa. Mas como a gente fala, é muito mais do que a bolsa. Então o mundo de renda fixa, por exemplo, ele já é um componente tão grande quanto ou até maior do que o próprio negócio de negociação de ações. E como você falou no começo, o Brasil continua sendo o país da renda fixa, com juro a 15%. A gente vê a indústria de gestoras de multimercado sofrendo de resgates, mas as gestoras de renda fixa estão com um sorriso daqui a aqui, porque não param de ter captação. A gente já vive num ambiente de concorrência na B3 há alguns anos, seja com o mercado internacional. E aí, se a gente for falar de mercado internacional, para investidores institucionais, ou seja, para as assets e bancos, a gente já concorre com CME, com o mercado de Europa e afins há décadas. Eu acho que o mercado como um todo vai crescer. Vão ser novos players que vão estar trazendo mais inovação, e a gente vai estar trazendo inovação do nosso lado. A competição ela é positiva para o mercado como um todo, e quem vai se beneficiar são os investidores, que está tendo esse ambiente aí competitivo. Mas a gente precisa garantir que a infraestrutura seja robusta, para a gente não ter um evento de risco fiduciário. Todo mundo pergunta, como é que foi a chegada na B3, né? O que você viu de novo, o que tem de interessante? Eu falei, cara, a coisa que mais me surpreendeu foi o tamanho dessa indústria de fundos quants, né? Esses caras, high frequency, são um nível de tecnologia assim que não dá para acreditar, cara. Para os traders mais de curto prazo, quem está fazendo day trade e afins, precisa entender que tem um cara lá que está agindo muito mais rápido que você, cara. A visão do market maker tradicional, né? Que eu vou estar aqui, eu vou estar acompanhando tudo que está acontecendo no mercado e eu vou ser mais rápido para entrar no mercado, para reagir a essa notícia, essa estratégia não vai vencer mais. Vai ter alguém mais rápido que você. Sim, tá começando mais um Market Maker. Seja bem-vindo ao podcast da família investidora brasileira. Eu sou Thiago Salomão, um dos fundadores dessa super empresa que hoje tem a honra de receber Luiz Mazzagão para bater um super papo sobre a B3. O Mazzagão, ele tem mais de 25 anos de mercado financeiro e hoje assume a cadeira de vice-presidente de produtos e clientes da B3, mas ele trabalhou a vida inteira com tesouraria, trabalhou mais de 10 anos no Citi, 14 anos no Santander. Inclusive no Santander, ele sucedeu o Roberto Campos Neto, né, quando ele saiu para ser presidente do Banco Central. Ele assumiu a cadeira de head de tesouraria no Brasil, depois até assumiu a cadeira de tesouraria na América Latina e chegou na B3, não está nem há um ano lá, em outubro de 2024, mas para assumir essa função de vice-presidente de produtos e clientes, a gente aqui nesse papo vai poder falar sobre muita coisa interessante, não só de novos produtos, de concorrência e tudo mais, mas até algumas novidades que a B3 vem trazendo. Duas delas eu já vou adiantar aqui. A primeira, e até quem tem acompanhado Market Makers com mais frequência, já vê um pouco do que a gente fala do momento do mercado de ações no Brasil e como a B3, né, uma empresa tradicionalmente conhecida, né, pelo mercado de ações, pelos IPOs e tudo mais, como ela está se adaptando a essa realidade que, como muitos gestores têm falado recentemente, o Brasil está virando o país da renda fixa. E aí, como fica a bolsa nesse cenário? E outro tema que a gente vai abordar aqui, e esse eu peço que vocês prestem muita atenção, porque quando o Mazzagão falou isso para mim, explodiu minha mente, que é sobre o impacto que a indústria de investimentos quantitativos está causando no mercado. Você nem precisa necessariamente investir em estratégias quantis, mas é fundamental que você saiba que elas existam e como elas impactam o mercado, porque isso tem sido transformacional. É muito forte lá fora e aqui no Brasil também está sendo muito forte. A gente vai falar também extensão de horário de negociação, como é que a conversa da bolsa com os outros players, até quais os produtos que vão ser criados, né? A gente está falando muito de ETF, criptoativo, enfim. Tem papo pra caramba para falar aqui com o Mazzagão. O Mazzagão que, embora esteja há menos de um ano na bolsa, dá para falar que a bolsa já corre no sangue dele, porque o pai dele também, Luiz Mazzagão, ele foi chairman da BMF, né, a Bolsa de Mercadorias e Futuros, que antes era BMF de Bovespa, se juntou, virou BMF Bovespa, que aí se juntou com a CETIP e virou a B3, que hoje é esse super player aqui do mercado. Bom, antes de passar a palavra para o nosso querido convidado, aquele pedido encarecido para vocês se inscreverem no canal. Se você está aqui no Market Makers e não está inscrito, já está fazendo errado. E no último mês, aliás, nos últimos 30 dias, eu tenho que dar as boas-vindas para os 29.800 novos inscritos que chegaram no nosso canal. É isso aí, quase 1.000 inscritos por dia chegando aqui. Sejam bem-vindos. Se você está aqui e não está inscrito, poxa,
clica aí no botão, é 1 milissegundo para você, que faz toda a diferença no nosso trabalho, ajuda a levar o Market Makers para mais gente. Bom, Mazagão, bem-vindo. Saiu lá do glamuroso centro de São Paulo, que eu gosto tanto, Maravilhoso. para vir aqui até a Faria Lima, para ter esse papo com a gente. Obrigado por estar aqui. Bem-vindo ao Market Makers. Obrigado você aí pelo convite, Thiago. Acho que é uma honra estar aqui. Mas acho que para começar, vale a gente explicar um pouco para todos os ouvintes o que é a B3, né? O que é essa companhia. Não, com certeza. Isso aí é até uma coisa que a gente estava conversando, que todo mundo sabe o que é a Bolsa, ou acha que sabe, entende o que é, mas como é que a Bolsa, né, como negócio, como é que você explicaria para alguém que nem é do mercado financeiro, a empresa que você trabalha, como é que ela ganha dinheiro, o que ela faz? Não, acho que até para mim, chegado, já conheci a Bolsa, 25 anos de mercado, também já foi um susto o tamanho, a quantidade de coisas que a gente faz, mas como você colocou aí, a Bolsa ela é o fruto da fusão de todas as grandes infraestruturas de mercado. Então, o que a Bolsa faz é prover infraestrutura tecnológica para o mercado operar. Tanto dentro da parte de regulamentação, de normas, de acompanhamento do mercado, como a infraestrutura tecnológica mesmo de fazer a custódia, fazer a negociação, fazer a liquidação, a transferência de ativos. Então, a Bolsa é muito conhecida pela negociação de ações, todo mundo fala, a Bolsa subiu, a Bolsa caiu, mas a B3 é muito mais do que a Bolsa. Então, a gente tem toda a parte de negociação de ações, agora ETFs, BDRs, fundos imobiliários, todo mundo que a gente chama de cash, né, que é o mundo de liquidação imediato, D+2. Depois a gente tem toda a parte de futuros, toda a negociação de futuros acontece dentro do ambiente da Bolsa, futuros e opções, né, esse mundo de derivativos listados. E depois a gente tem o que a gente chama do balcão, que era o que veio da antiga CETIP. E o que é o balcão? O balcão ele é o registro das operações que acontecem entre duas partes, sem ter a contraparte central, que é a Bolsa, garantindo a liquidação dessas operações. Então, é uma regra que existe no Brasil há décadas. Todo mundo falava, o Brasil é muito super regulado, toda operação tem que ser registrada, essa tipo e afins. O que aconteceu foi que depois da crise de 2008, o mundo inteiro veio seguir o que a gente fazia para garantir meio que a unicidade, a transparência, que as operações aconteçam dentro de preços razoáveis, menos manipulação. Então, dentro desse mundo de balcão, e toda a parte de custódia. Então, todos os ativos financeiros e valores imobiliários, eles são depositados na B3, que são negociados. A gente estiver falando de ações, debêntures, CRIs, CRAs, letras financeiras, tudo isso passa muito pelo ecossistema da B3. E o que a gente faz é prover essa infraestrutura para o mercado operar. E onde que a gente ganha dinheiro e afins, até convidando todos os ouvintes a estudarem a ação da B3SA3, que é a nossa ação. A gente é um provedor de serviço, a gente ganha tarifas, seja em negociação, seja em registro, seja em custódia, provendo esse serviço e garantindo o bom funcionamento do mercado e afins. E depois desse core, né, isso aqui que a gente está falando do core, a gente tem uma série de produtos auxiliares que a gente vai desenvolvendo em volta disso. Então, a gente tem um negócio muito grande de dados, a gente tem todo um business, uma migração que está acontecendo no negócio de bolsas no mundo inteiro, né, que é sair muito de um negócio concentrado em negociação para um negócio de valor agregado no provimento de dados. Tem N usos, né? Seja para negociação, seja para gestão de risco, seja para desenvolvimento de modelos, dos quants que você falou, que a gente vai conversar um pouco aqui. Os dados, eles são meio que a matéria-prima do mercado financeiro e a gente está trabalhando muito nesse desenvolvimento do mundo de dados. Junto com isso, a gente tem toda uma plataforma de índices. Historicamente, a Bolsa provia o índice, né? Tá aqui, eu vou calcular um índice para a gente começar a operar e criar o futuro em cima desses índices, mas ele também é um business. Lá fora a gente vê empresas bilionárias, a S&P, por exemplo. A S&P vale bilhões desenvolvendo índices e licenciando esses índices para que os players de mercado desenvolvam produtos em cima deles. Então a gente também está alavancando bastante essa plataforma de índices. O Ibovespa, obviamente, é o nosso grande carro-chefe, o índice mais conhecido, mas a gente está trabalhando uma série de outros produtos. Posso dar aqui um spoiler, um VIX Brasil, por exemplo, né, para quem conhece. O VIX é um índice bem famoso lá fora. E tem um apelido de índice do medo, né? Que ele mede a volatilidade dos... Eu não sei se eu gosto ou se eu não gosto, porque ele é exatamente o índice de quanto que o mercado está precificando o risco. O que ele é, na verdade, né? Falando um pouco mais tecnicamente, ele mede a volatilidade implícita das opções de 3 meses, né? E a volatilidade implícita é o preço de risco que o mercado está pagando de quanto o mercado vai flutuar nos próximos 3 meses. Então, efetivamente, tem compra e venda, então é um preço real, não é coleta, não é estimativa, não é nada. É onde as pessoas estão colocando dinheiro. Aí quem compra o VIX, em tese, está comprando volatilidade. Acha que a volatilidade vai subir. É isso. Então a gente lançou o índice. Lá fora já é super comum. Existe um futuro do VIX.
e o pessoal opera esse futuro, é um produto super interessante para gestão de risco. Então, se eu tô mega bull, super comprado em ações, putz, vou fazer uma proteçãozinha aqui no VIX, porque essa vol pode vir e pode machucar essa minha posição, ou se eu faço uma estratégia de opções, eu consigo redear o componente de volatilidade através do VIX. Então, ele agrega muito. E a ideia é seguir a mesma regra do VIX lá, as opções implícitas, a volatilidade implícita das opções de 3 meses negociadas aqui no Brasil. Do Ibovespa. Exato. Então, a gente tem um mercado de opções de Ibovespa. Então, o que o VIX faz? Esse índice já existe, ele já é publicado, está em todas as plataformas, Bloomberg, Broadcast, Reuters, Elseg, Valor Pro, todo mundo já tem o índice, o VIX-BR, VXBR é o ticker, até para quem quiser colocar na sua tela, porque sabendo do histórico de trader, se não está na tela, a gente nem sabe o que está acontecendo com ele. E ele já é publicado e a gente provavelmente no quarto tri agora, nos próximos meses, a gente deve lançar um futuro de VIX, para que o mercado consiga efetivamente utilizar e desenvolver produtos e utilizar na sua gestão de risco. E bom, o Brasil sendo como é o Brasil, né, um índice que mede a volatilidade tende a ter mercado aqui, né? Não, mas é surpreendente imaginar que se você for olhar o histórico dos últimos 12 meses, o VIX Brasil é mais baixo que o VIX US. Ô, louco. A volatilidade lá tá tão maluca, né? Seja com tarifas, mas também com resultados absurdos das companhias, empresas subindo 100%, 200% em um ano. A vol lá opera em média entre 17% e 18%, aqui ela tá perto de 15%. Caramba. Bom, Interessante. já tendo essa aula aí só aproveitando então que você já deu esse passo de como a B3 ganha dinheiro, você tem de cabeça aí, mais ou menos, em grandes números, quais são os principais linhas de negócio da B3 em termos de resultado dentro da empresa, assim, o que hoje, porque ela tem um super serviço e atende diferentes mercados, mas quais são os mais representativos hoje? Olha, acho que quem fala da B3 normalmente relaciona com o mercado de ações, né? Então tem muito, mercado de ações está caindo, o volume está caindo, tem menos IPO e afins, vai ser muito ruim para a bolsa. Claro, mas o que a gente quer, o mercado de ações é super relevante, ele é ainda um dos top 3 componentes do nosso resultado, mas como a gente fala, é muito mais do que a bolsa. Então o mundo de renda fixa, por exemplo, ele já é um componente tão grande quanto ou até maior do que o próprio negócio de negociação de ações. A gente mudou recentemente a forma como a gente publica. A gente está publicando em mercado de cash, mercado de derivativos, o mercado os produtos de tecnologia e afins, mas o componente renda fixa ele vem crescendo e ele chegou a ser 20% do que era o resultado de equities na companhia. Hoje ele já é quase metade, talvez até um pouco mais. E a nossa tendência é focar nesse mercado para a gente conseguir diversificar esse pool de receita, né? Olhando na visão da B3 como companhia para o investidor, o mercado de renda fixa ele é um investimento óbvio, né? Primeiro porque ele é um contrapeso ao mercado de equities. O juro sobe, todo mundo vai para renda fixa, a gente tem produtos de renda fixa para a gente conseguir monetizar, o juro cai, a alocação começa a ir para equities, o que a gente está perdendo na renda fixa, o mercado de equities compensa. Então isso gera um balanceamento na volatilidade do resultado da companhia, que é super interessante. E como você falou no começo, o Brasil continua sendo o país da renda fixa, com juro a 15%, uma pulverização de produtos, a gente vê esse mercado desenvolvendo cada vez mais. Como é que vocês estão se adaptando a isso tudo? Você já trouxe um pouco nessa resposta inicial, mas olhando de uma maneira até estrutural, o William Bonner, quando vai apresentar o Jornal Nacional, ele fala: a bolsa subiu, a bolsa caiu, que é o índice Ibovespa, mas poxa, mas será que o Ibovespa é o que representa a bolsa? Por que não o índice de renda fixa? Enfim, qual que é o índice de renda fixa? Quantas pessoas vão ter essa familiaridade toda? Como é que você está vendo isso tudo, essa mudança até mais estrutural aí? Eu acho que tem muito tema para a gente falar desse assunto, né? Acho que renda fixa é uma pauta ultra relevante, é uma das grandes prioridades dentro da companhia, mas eu acho que é importante primeiro a gente dar uma segregada do que a gente está falando dentro do ecossistema de renda fixa, porque ele é imenso. A gente está falando de dezenas de trilhão dentro desse asset class, se a gente for falar aqui no Brasil. Então, se eu for primeiro separar o que é renda fixa bancária? Renda fixa bancária é o CDB, a LCI, a LCA, que é aquele produto de liquidez, que pode ser um pouco prazo mais longo, mas é aquele produto de emissão de um banco que, com o desenvolvimento das plataformas de negociação, as assessorias e afins, até existe alguma negociação entre eles, mas no final das contas é mais o produto de captação bancária, que no final é o produto que existe na indústria bancária desde o século XV, que é ir lá deixar o dinheiro depositado no banco e ele te devolver com alguns juros. Posso chamar de CDB, posso chamar de LCI, posso chamar do que eu quiser, mas nada mais é do que emprestar o dinheiro para o banco e ele me devolver com juros. Certo. Esse é o CDB e ele é o grande
grande componente da renda fixa no Brasil. Sempre foi, era um pouco a poupança, migrou muito para o CDB com esse crescimento da educação financeira, com o trabalho dos assessores, muitos dos players digitais que entraram aí para acelerar esse mercado. Isso aqui virou cada vez mais relevante. Mas o que eu diria nos últimos 5 anos, que foi a grande transformação do mercado de renda fixa, é o que a gente chama de crédito privado. Tá? O que é o crédito privado? Né? São os títulos, que são os bonds lá fora, que aqui a gente, brasileiro, o mercado brasileiro, a gente adora complicar, e eu brinco que a gente faz job hedge, né? Porque só brasileiro sabe operar Brasil, que a gente tem tanto instrumento, tanta regra, tanto imposto, que fica meio que uma reserva de mercado para os traders brasileiros operar isso aqui. Mas se a gente pegar esse componente, basicamente, debentures, sejam elas debentures padrão ou debentures incentivadas, CRIs, CRAs e letras financeiras. Que letras financeiras também são captação bancária, mas é a captação bancária de longo prazo que tem um perfil mais de bond. Isso aqui eu diria que é um pouco do ecossistema de renda fixa de crédito privado. E isso aqui passou por uma transformação gigantesca nos últimos 5 anos. A economia brasileira de longo prazo passou a se financiar através do mercado de capitais. E isso tem muito valor. E eu acho que, se a gente for olhar 10 anos atrás, a gente tinha aquele cenário que o BNDES era a única fonte de investimento de longo prazo, taxas ultra subsidiadas, que não dava para você ter uma competitividade com o mercado de capital, ninguém ia alocar preço de TJ mais 1, TJ mais 2, que eram os preços que o BNDES fazia, fomentando algumas indústrias e afins. E isso inibia a criação do mercado de renda fixa, porque ninguém vai investir num papel de longo prazo. E desde que a gente teve a virada, no governo Temer, um pouco que deu esse shift de alocação do BNDES para focos mais específicos e deu esse incentivo para a criação do mercado de capitais, isso aqui deu um boom gigantesco. E hoje eu falo que a gente tem um mercado maduro de crédito no Brasil, e falo isso de boca cheia porque, trabalhando em banco, eu nunca acreditava que isso fosse acontecer. A gente olhava até nas discussões, como é que eu precifico esse crédito? Se eu estivesse falando de uma empresa gringa, você ia olhar como é que está o CDS daquela empresa, qual é o spread que ela está pagando no mercado de capitais, aí você ia precificar. Se esse ativo tem mais garantia, tem menos garantia, é mais senior, mais subordinado, você define um preço. Aqui você não tinha essa curva de crédito. Hoje a gente tem. O mercado de renda fixa, ele evoluiu para um tamanho que hoje a gente negocia entre CRIs, CRAs, debentures, no mercado secundário, diariamente, mais de 5 bilhões de reais. Esses são os registros de operações que passam lá pela B3. Neste mercado especificamente, 100% dos registros passam com a gente. A gente tem a visão completa de tudo o que acontece. 5 bilhões de reais, para a gente ter uma referência, esse ano, em média, o mercado de equities tem operado entre 20 e 25. Então, a gente está falando que ele já é um quarto, um quinto do que é o mercado de ações. A gente já tem 1 milhão de CPFs operando com debentures nas suas carteiras, debentures CRIs, CRAs, né? Dentro desse ecossistema, que também já é um número relevante. A gente tem 5 milhões de CPFs, 5 milhões e meio quase chegando agora, de CPFs com ações. Então, já é uma classe de ativos que todo mundo conhece. Todo mundo sabe o que é uma debênture incentivada, o que é uma IPCA mais 7, está conversando com seus assessores desse assunto. Então, isso aqui já virou rotina. A gente viu uma indústria de fundos se desenvolver. Hoje já tem mais de 1 trilhão de reais em fundos dedicados a crédito privado. Na verdade, esses números se somam, né? Mas os fundos estão operando, mas é uma alocação aí super relevante. E como você falou, né? A gente vê a indústria de gestoras de multimercado sofrendo de resgates, mas as gestoras de renda fixa estão com um sorriso daqui a aqui, porque não param de ter captação. E muitas das multimercados começaram a lançar produtos de renda fixa para compor esse portfólio, né? Só queria ouvir mais seu raciocínio, mas só pegando um ponto do que você falou, que recentemente a gente teve a Expert, lá um evento da XP, que reúne todos os gestores, e é incrível como várias gestoras começaram já a migrar, seja para criar uma célula de crédito, ou FDICs, enfim, coisas que talvez no passado nem faria sentido, até pelo DNA da gestora, Sim. mas acaba sendo um modo de sobrevivência. Afinal, os multimercados, além da janela de performance ruim, hoje eles estão competindo não só com o CDI, mas com produtos que dão um CDI+, e é quase que garantido esse CDI+, não dá para usar esse termo, porque tem o risco da empresa, crédito. Mas enfim, mas ele tem ali uma possibilidade maior de ganhar esse CDI+, do que investindo num fundo multimercado, que hoje tem que correr mais riscos
E pode até ser um CDI menos, um CDI bem menos. Fora que esses títulos acabam tendo mais liquidez, acaba tendo isenção de imposto de renda, FGC, enfim, várias coisas que jogam muito a favor desse mercado Ele contra os entrou num ciclo multimercados. virtuoso onde uma coisa alimenta a outra, né? Uhum. Então, e aí, a completude de produtos dentro deste mundo de crédito privado, né? Então, se for olhar o que tem lá fora que a gente não tem aqui. Então, papéis. A gente tem papel a pré, papel em CDI, papel em IPCA. A gente tem papel longo. A gente viu debênture de 10 anos, ou de 20 anos saindo no mercado. Uhum. Esse ano mesmo, a gente viu a Vale emitir 5 bi há 10 anos. A Petrobras acabou de emitir 3 bi, a preços abaixo do que a República paga, que eram montantes e prazos que só eram acessíveis a essas empresas no mercado internacional. Então, você via a Petro emitia bond, a Vale emitia bond, as companhias brasileiras iam lá fora buscar. Por que elas iam? Era mais caro emitir lá fora do que aqui dentro. Mas lá fora tinha profundidade e tinha prazo. Uhum. Hoje tem muito mais profundidade de prazo para essas companhias brasileiras aqui do que lá. Isso é uma mudança transformacional no mercado. Este investimento de longo prazo para financiar as grandes empresas, os investimentos, para você ter esse casamento de fluxo de caixa. Se eu for construir uma fábrica que vai ter um payback em 10 anos, eu consigo sim um funding de 10 anos direto no mercado de capitais aqui no Brasil, sem ter descasamento de moeda, com tudo mais alinhado dentro do balanço da companhia. Então, isso é uma evolução. O mercado de securitização, se for olhar lá fora, né? O que é o maior mercado de renda fixa privada nos Estados Unidos? É mortgages. Aqui, você tem todo um mercado de CRIs, que no final não é a mesma coisa que um mortgage, mas é um financiamento imobiliário dentro de uma infraestrutura de securitização. Algumas são direto no recebíveis, outras de um empreendimento específico, mas você tem toda essa diversidade. O CRA para financiar o agronegócio, também para financiamentos de longo prazo. Então, você tem esse ecossistema já olhando produtos de securitização. Os FDICs que você falou. Putz, pacote de recebível. O que tem lá fora muito? Financiamento de cartão de crédito. Joga financiamento de cartão de crédito dentro de um FDIC. Hoje, aqui, você tem a mesma coisa. Seja de recebível de cartão, seja do mundo de duplicatas, que são os recebíveis de curto prazo que vão gerando em parcerias das empresas emissoras. Então, o portfólio de produtos é totalmente completo, do ponto de vista de produtos cash. O que falta, mas a gente já está vendo que o mercado vai chegar lá, é o mundo de derivativos de crédito. Que lá fora é um mercado de dezena de trilhão de dólar. A precificação até dos créditos acontece mais no mercado de derivativos do que no mercado cash. O que a gente já vê aqui no mercado de juros, que a gente já vê aqui no mercado de dólar. E aqui, acho que há 2 anos atrás, o BC soltou uma regulamentação autorizando o mercado de derivativos de crédito. E agora a gente só está trabalhando no fine-tuning da microestrutura para como que esse mercado vai funcionar, o que é um evento de crédito, para que a gente consiga ver os players começando a operar, mas a gente vê isso aqui alavancando e crescendo nesse sentido. Deixa eu fazer só 2 perguntinhas para... Tá vindo muito assunto. A primeira, bem básica mesmo. Se o Brasil virar esse mercado de renda fixa que de fato está virando, como a B3 se posiciona nisso? E até eu digo básica porque qual que é a diferença da maneira da B3 ganhar dinheiro e atuar nesse mercado em relação ao mercado de ações? Pergunto isso porque a vida inteira eu fui um cara do mercado de ações. Desde lá 2009, quando comecei a fazer cobertura de mercado, era sempre bolsa, virei analista de ações, tenho a carteira de ações, invisto em ações. Então eu consigo entender o mecanismo, né? A empresa precisa se financiar, ela faz um IPO, é bom para a bolsa, a negociação das ações, a bolsa ganha nas taxas, né? Tanto da custódia como a negociação de maneira geral, o acesso dos players através das cotações e tudo mais, enfim. Eu consigo entender tudo isso olhando para o mercado de ações. Como a bolsa se posiciona nesse lado da renda fixa? Ótima pergunta e obrigado, porque acho que essa leva muito no que é a nossa visão estratégica. Porque o que acontece na renda fixa é muito parecido. Então, você também tem uma empresa que quer emitir uma debênture de 10 anos. Ela vai fazer uma emissão primária, que é o equivalente a um IPO. Então, quando você estiver falando lá com o seu assessor, o seu investidor, no seu banco, na sua corretora, ela vai ter lá um pipeline de emissões primárias, com uma data, com uma taxa, faz o book building, distribui entre os investidores desse mercado primário. Agora, o que foi a grande evolução recente é que, historicamente, depois desse mercado primário, quem comprava meio que casava com esse papel, não tinha muito como vender. E agora o mercado secundário de renda fixa se desenvolveu absurdamente. Então, a gente vê muita negociação acontecendo todo dia em diversos papéis. Agora, tem uma diferença muito grande em relação ao mercado de equities.
Que hoje no mercado de equities, essa negociação, você abre o seu app, você vê lá, você tem book com compra e venda para os dois lados e afins. E o mercado de renda fixa, ele é um mercado que a gente chama de balcão. Sim. Onde essa negociação hoje ela acontece é na mesa das corretoras. Tá. E o que a gente está fazendo? Toda essa parte, primeiro, da infraestrutura, de custódia, de emissão primária, de liquidação das operações, já passa pelo nosso fluxo dentro da B3, como sempre aconteceu, como acontece também no mundo de equities, nada muda. E isso já é um business core muito relevante para a B3, tá? Então, só para a gente falar disso, esse ano a gente teve 300 bilhões de reais emitidos em novas captações de renda fixa somente no primeiro trimestre, falando de crédito privado. O ano passado esse número foi 290 bi, já tinha sido recorde absoluto. O segundo semestre tende a ser maior do que o primeiro semestre, então a gente espera que o segundo semestre tenha mais emissões, ainda mais se tiver o fim da isenção plena das debêntures de infraestrutura, que as debêntures emitidas em 2025 ainda vão gozar dessa isenção. Então deve ter uma aceleração grande, se a MP passar, deve ter uma aceleração grande de emissões ainda esse ano. Então a gente espera mais de 600 bilhões de reais de novas emissões vindo ao mercado esse ano. Não tem IPO, mas emissão de renda fixa está voando. Agora, dentro do mercado secundário, o que a gente quer fazer? A gente precisa levar mais transparência, levar mais informação de negociação para o mercado. Tá? Acho que é um pouco utópico a gente imaginar que o mercado de debêntures vai ser igualzinho ao mercado de ações. Todas as debêntures com tela, com preço, com compra e venda e afins. Por quê? É um mercado muito mais pulverizado. Eu tenho N debêntures diferentes, do mesmo emissor. Então, esse é o ponto, né? Acho que a Petrobras é Petro 3 ou Petro 4. Exato. E a maioria das ações só tem um código, né? Então, 4 letras, um número. Nas debêntures, não, né? Tem, dependendo da série que foi emitido, o vencimento... Dependendo da data de vencimento, dependendo do indexador. Então, tem no mesmo vencimento CDI, PCA, pré. Então, você precisa entender qual que é o indexador, qual que é o vencimento. Você, às vezes, tem diferenças de garantia. Como é um crédito, às vezes aquela debênture específica tem uma garantia real de uma fábrica, ou um CRI tem uma garantia de um recebível específico. Tudo isso requer alguma curadoria para você entender esses papéis. Não dá para a gente achar que o mercado inteiro vai ter, se a gente for dizer, acho que tem 5 mil emissões diferentes que são negociadas na B3 atualmente. Não dá para ter 5 mil livros com preços, porque não tem tanto market maker provendo preço para todos esses papéis. O que a gente acha é que talvez alguns papéis mais líquidos que vão concentrar essa liquidez, sim, eles vão ter esse papel em preço em tela. E é aí que a gente está trabalhando muito para prover essa infraestrutura para o mercado. Então, é uma ideia, é um sonho ou é um plano? Não é sonho nem plano, é uma realidade. Já é. A infraestrutura está aí. A gente já tem Mas assim, para eu, Salomão, abrir meu home broker ali e comprar, eu já consigo fazer isso hoje ou ainda precisa? Então, acho que hoje você já consegue, mas você vai estar comprando da sua corretora ou do seu banco. Vai ser uma operação bilateral. Você não vai estar vendo os preços do mercado inteiro. É só se o meu banco, no caso... É o preço que o seu banco está te vendendo ou que a sua corretora está te vendendo. Agora, a gente está desenvolvendo, já desenvolveu e tem uma plataforma no mercado que funciona, que tem negociação, mas a negociação ainda é muito pequena quando a gente fala de crédito privado. Então, a gente está começando a ver como é que a gente fomenta o mercado a sair do que é hoje um mercado de corretoras, que acontece entre dois participantes na mesa das corretoras, seja via telefone, seja via chats e afins, para a gente pegar alguns papéis. A gente não acha que isso vai acontecer com todos. A corretora ainda tem um papel muito relevante de curadoria desses papéis e dessa negociação para ajudar o investidor a encontrar aquele papel que funciona. Mas para os papéis mais líquidos, a gente acredita que a gente vai conseguir trazer eles para uma negociação em tela. E aí, na hora que a gente tem essa negociação onde os participantes, os membros da Bolsa, sejam eles as corretoras, os bancos, e no caso de renda fixa, os próprios fundos, né, o buy side, já consegue acessar diretamente essa plataforma, vai poder estar negociando ali direto. A plataforma já existe, já está funcional. Todas as negociações que acontecem no mercado já são registradas nessa plataforma, mesmo sendo negociadas fora. Chama-se TradeMate, é o nosso grande produto, grande foco que a gente tem de desenvolvimento para o mercado. E aí a gente vê como que a gente gera benefícios e incentivos para que o mercado venha para a tela. E aí as corretoras, tendo esse mercado na tela, algum player consegue plugar o seu app direto nessa tela e te mostrar para você o preço do mercado inteiro, não só o preço dos papéis que ele tem no livro dele. Como é que é o nome? TradeMate. TradeMate. Ela é a nossa plataforma de negociação de renda fixa como um todo. Então, ele tem todo mundo de títulos públicos. E se a gente for falar de mercado, tamanho de mercado, em qualquer lugar do mundo, o mercado de títulos públicos é o maior mercado. Mesmo nos Estados Unidos, que tem um mercado de equity que opera
500 bilhões de dólares por dia, o mercado de treasury é maior que o mercado de equity. Uhum. Aqui, o mercado de títulos públicos, NTN, LTN e afins, ele é o maior mercado de todos. Para a pessoa física, existe o Tesouro Direto, onde todo mundo já consegue comprar digitalmente, o Tesouro coloca preço, bid offer e afins. Então, na ponta final, esse mercado já é digitalizado. Mas no interbancário, e eu sei que tem muita sua audiência aqui que são traders de fundos, gestoras, mesmo traders de tesouraria, que operam muito esse mercado do interbancário de título público, ele ainda está nesse processo de digitalização de migração para a tela. Uhum. E hoje o TradeMate é a interface onde a gente já tem negociação lá. Ele já opera 15 bilhões de reais por dia, em média, nos últimos 6 meses aí foi o que ele operou. E a gente teve dias aí onde ele operou 30 bi. Então, até foi no dia da Expert, eu tava lá celebrando na Expert que o TradeMate bateu 30 bi de negociação. De novo, colocando em Pô, mas já é mais que a bolsa. mais que a A bolsa. bolsa, É isso que eu ia falar. É mais do que bolsinha o de equity, ações. mais do que o cash equities, né? Tudo dentro do ecossistema B3, com conexão automática, com liquidação. Então, já está se tornando uma realidade, a renda fixa está migrando para a tela. É uma tendência natural. Tudo vai ser digitalizado na nossa vida, gente. Não dá para a gente achar que o trading de algum papel ali vai ficar no telefone para sempre. Lá fora isso já aconteceu, então se a gente for olhar no mercado americano, 80% do mercado de treasuries já opera eletronicamente em plataformas. E aqui a gente acha que essa migração vai acontecer no Brasil. A gente vem rodando em média com 15% do mercado de títulos públicos rodando na plataforma. E essa é uma tendência, esse é um share que vem crescendo. E a gente está apostando forte que essa vai ser a nova tendência. E a gente está aqui para prover a infraestrutura para o mercado tá operando da forma mais eficiente, mais transparente. Ô Mazagão, eu entrei aqui no site do Trade. Se vocês jogarem TradeMap no Google, já vai cair no site da B3, que cai explicando a plataforma. Mas assim, o cidadão que está vendo em casa e Uhum. opera sozinho, ele não vai conseguir ainda fazer isso aí, né? Não, então, da mesma forma que a bolsa, nas ações, você fala que você vê ações, certo? Mas você não Uhum. acessa o meu sistema. Você acessa através de um intermediário. Existe um livro que a gente chama de livro CLOB, né? Que é Centralized Liquid Order Book, Limited Order Book, que é onde entram todas as ordens de todos os participantes e a bolsa faz o que a gente chama de match. Uhum. Faz o match da melhor compra com a melhor venda e executa essa ordem. Mas quem coloca a ordem no nosso sistema são as corretoras. Certo. Então, o que a corretora você vê no seu app é a corretora te mostrando o que está acontecendo no livro central da Uhum. bolsa. As corretoras podem te conectar. No mundo de títulos públicos, não é um mundo para pessoa física, para investidor individual, tá? O papel para o investidor individual é o Tesouro Direto, que já está aí, já está pronto, já tem acesso, já compra, já tem liquidez, já tem preço justo, já é uma super plataforma. A gente opera o Tesouro Direto também na B3 em parceria com o Tesouro Nacional. Para interbancário, seja entre bancos e com o buy-side, com os fundos, é aí que a plataforma do TradeMate vai funcionar para título público. A gente faz, sei lá, ticket médio de uma boleta de título público no TradeMate é 50 milhões de reais, cada ticket. Então não Uhum. é um produto para pessoa física. Já no crédito privado, aí não. Aí a gente vê que o ticket médio de uma boleta de crédito privado é 5 mil reais. Aí sim ele já pode estar. E o que acontece é, a gente precisa que primeiro, os negócios começam a acontecer na plataforma, depois que as corretoras comecem a plugar suas infraestruturas nesta plataforma para que vocês tenham acesso direto. Nós, né? Eu também. E não, maravilhoso. Eu tô com uma pergunta aqui mais capciosa, levando para o mercado de ações, mas como é que você enxerga, eu nem sei se é muito a sua cadeira ou o seu crachá para isso, mas a absorção da sociedade brasileira, investidores, imprensa, todo mundo que cobre esse mundo, Uhum. como é que a estratégia da bolsa para contar um pouquinho mais disso? Porque, pô, eu que vivo a bolsa todo dia, Uhum. tô ouvindo um monte de coisa aqui que soa como Uhum. novidade. Talvez eu que esteja Uhum. mal informado, mas assim, é que não é a minha seara ali, não é? Eu tô mais acostumado, pô, se eu abrir o Valor Econômico, o Infomoney, a manchete vai estar lá, Ibovespa sobe, Ibovespa cai, ninguém tá falando muito da renda Uhum. fixa. Como plantar essa sementinha na cabeça de quem consome e quem produz esse conteúdo de mercado? É um pouco de comunicação, né? Então a gente vem falando cada vez mais o que é o mercado de renda fixa, como que ele vai ser digitalizado, mas a nossa comunicação ela vai através dos gestores, né? Então a gente fala com as corretoras, a gente fala com os bancos, a gente provê plataforma para eles. Uhum. Quando a gente vai direto para a pessoa física, o que a gente tem de informação que vai para a pessoa física, que é um tema interessante? A gente tem a área do investidor. Tá? Não sei se você já conhece, se você não tiver entrado na sua ainda, recomendo que você entre.
que é dentro do site b3.com, tem uma área logada, Uhum. e todo mundo que tem uma conta numa corretora também Sim. tem uma conta na B3, e lá você já consegue acompanhar todo o seu portfólio de ativos que você tem depositados com a gente, sejam eles CDBs, letras, debêntures, ações, fundos imobiliários, tudo a gente mostra consolidado para você, toda a sua posição, com preço, com evolução de rentabilidade, com visão de portfólio. É um produtinho bem legal assim para a gente acompanhar a carteira, e é legal porque ele te dá essa visão. Se você tem conta em 3 corretoras, eu te dou a visão somada de todas as 3, porque todas têm os ativos depositados com a gente consegue entregar essa visão consolidada. Então aí já numa comunicação direta para a pessoa física, aí o mundo de renda fixa está lá. A gente mostra as debêntures, a gente mostra preço de negociação, valor a mercado, valor na curva, todas essas informações a gente consegue colocar. Então recomendo a todos aí para entrar no b3.com.br, acessar a área do investidor, porque lá vai ter muita informação interessante. A primeira vez que eu usei foi para declarar imposto de renda. Falei, putz, aqui você já consegue ver todos os ativos que você tem, mas depois que eu entrei a primeira vez, eu comecei a usar para acompanhar o portfólio, porque ajuda muito a não ter que ficar desenvolvendo aquelas planilhas malucas que eu sei que todos nós fazemos e É, temos para ficar acompanhando e atualizando ela em tempo real. não, vai ser legal porque eu tinha o benefício de o fato de ser analista, eu acabava nunca comprando ação direto, né? Porque a gente já comprava Uhum. direto via o fundo, via fundo. Mas eu montei uma carteirinha de renda, então eu tenho lá alguns Aham. papéis que, como a gente não acompanha aqui, Fiagro, fundo Uhum. imobiliário, então eu posso comprar na física, né, sem ter a recomendação. E aí vai ser bom para acompanhar. Confesso que eu tinha já o acesso, ó, mas até tá pedindo uma autentificação de 2 fatores, vou ter que ver depois aqui. Mas legal, já tá salvo aqui. É, Não, e a gente até já manda o WhatsApp quando você vai receber proventos, a gente vai dando essas informações para ajudar aí na gestão pô, das isso é carteiras. legal. Isso aí é um dos motivos pelos quais eu fiz a carteira de renda, é ter uma notícia boa no começo do mês. Porque só chega lá, Exato. a fatura do cartão fechou, tem que pagar não sei o quê. E quando cai Um uma dividendozinho, um rendinha jurinho é ali, é bom, né? legal. É isso. Mas, Agão, minha pergunta capciosa é sobre o futuro do mercado de ações disso aí. Porque Uhum. eu pensei que a gente ia ter aqui no papo alguma coisa sobre como tentar trazer o mercado de ações, deixar ele mais quente de novo, mesmo com o juro alto. Uhum. Mas o que eu sinto aqui no papo é que talvez o mercado de ações, assim, de uma maneira meio darwiniana, se as empresas quiserem buscar Uhum. o crédito privado, a renda fixa, a bolsa também consegue se expor a isso. Em outras palavras, talvez se a safra de IPOs demorar para voltar ou até der uma diminuída, a bolsa consegue se expor de maneira Uhum. à captação das empresas via crédito. É mais ou menos por aí. Como é que vocês olham esse mercado? Porque tendo tanta facilidade para as empresas, né, Uhum. acessarem via crédito, talvez o mercado de ações não precisa ser aquela Não, única forma, né? eu não diria que eles são mutuamente excludentes, cara. Eles são complementares. Assim como no portfólio ele é complementar e a gente aloca o nosso portfólio de acordo com a nossa visão de mercado, as companhias também vão fazer captação de acordo com o momento de mercado, ou seja, o Uhum, mercado de IPOs está ruim, a gente está alguns anos sem IPO, mas é porque o valuation está num preço que não faz nenhum sentido certo. para um dono de companhia, ou mesmo para uma companhia, sei lá, falar B3, que é uma corporation. A gente está recomprando a ação, a gente não está fazendo Aliás, captação nesse cenário. ano passado deve ter Aham. sido o maior volume da história de recompra de ações Uhum. da bolsa, né? As empresas. Sim, Então, seja de ofertas públicas ou mesmo recompras é, periódicas e sim, afins, porque os múltiplos estão muito baixos. Então a bolsa está barata e acho que é um cenário, uma questão de momento. A gente fala muito, a gente está muito nesse modo de discussão da renda fixa, porque é onde a gente está tendo transformação no mercado. O mercado de uhum, ações, ele já está aí, ele já está pronto, e eu faço um pouco a analogia que a gente está na mola comprimida. Tem desalocação de fundos, tem gringo olhando, alguns fast money entrando, mas nenhum real money com alocação concreta. Todo mundo um pouco no modo wait and see, as companhias todas baratas, mas performando, os resultados exato. vindo muito bem em todas as companhias. Então, cara, é o sapo esperando para pular, é a mola comprimida que a gente precisa ter aquele trigger para a gente ver essa bolsa pular e a gente ver o mercado de ações voltar. E no momento que ele volta, a bolsa, nosso foco nunca sai de lá. Uhum, Ele ainda é o principal, vou dizer o principal, mas ele é um dos principais mercados, é um pouco do nosso core, da raiz da B3, vem muita coisa lá de dentro. A gente tem outros produtos sendo lançados dentro do mundo, não são ações, mas do mundo de cash, né, que a gente fala. Sejam fundos imobiliários, a gente está vendo esse mercado crescendo muito. ETFs, a gente citou aí um pouco no começo. É uma tendência internacional, global, do mundo
migrar seja a parte de gestão para ETF, seja a parte de negociação em ETF. A gente viu um Uhum. dia que o mercado de ações americano teve 50% da sua liquidez em ETFs. É um número, assim, boçal. Mas ele é um produto muito potente, onde você consegue ter a custos baixos, estratégias executadas e customizar o seu portfólio de uma forma muito barata e com muita diversidade de ativos, todos dentro daquela mesma plataforma que você conhece. Então, o ETF é um produto que vem para crescer esse mercado que a gente chama dentro dessa mesma infraestrutura do mundo de ações, enquanto a gente vê essa mola comprimida esperando um cenário seja um pouco de baixa de juros, Uhum. seja um cenário de estabilidade aí de mercado melhor, para a gente ver essa bolsa voltar acelerando. A gente montou em algum passado não muito distante os ingredientes para o próximo bull market brasileiro. E a conclusão que a gente chega é que talvez nem precisa de um super gatilho para a bolsa subir, porque talvez o nível de alocação tá tão baixo Uhum. historicamente, falando, né, da bolsa, e as empresas estão tão bem operacionalmente falando, e o juro tá tão alto também, assim, são tantas coisas que estão, o hiperlativo, né, ele tá muito extremo, que talvez uma simples melhora no juro, né, uma leve queda no juro, ou uma leve fluxo que entre na bolsa, isso por si só já vai ser um gatilho. Nem precisa ser uma, sei lá, uma grande transformação. O Brasil vai virar a nova Suíça. Não, nem precisa disso, né? Talvez é só Não. uma simples percepção de que Nunca aqui não tá virou tão e a gente ruim. já viu vários bull markets, né? Então, Exatamente. O primeiro semestre ele é exemplar para ver como é difícil prever o que o mercado vai fazer. Porque se você pudesse voltar no tempo e falar assim, ó, 31 de dezembro, dólar 6,20, bolsa largada, hoje seria fácil falar, pô, era só comprar a bolsa, né? Mas deixa eu te contar que nesses 6 meses, o Trump vai anunciar uma tarifa gigantesca para o mundo todo, o Elon Musk, que ia ser o cara que ia revolucionar os gastos dos Estados Unidos, brigou com o Trump e já saiu, uhum. a guerra tá escalando no mundo todo, pô, você ia querer Não, e comprar o ações? Brasil ainda pegou uma tarifa pior do que o resto do mundo inteiro. Então, assim, mesmo com tudo isso, Foi bem. a bolsa performou muito bem, o dólar caiu, então assim, Mas não... acho que isso é um pouco sinal do valuation também, cara. A bolsa é muito valuation, o investidor de longo prazo está aproveitando para comprar boas barganhas. Uhum. Então, acho que o foco na renda fixa é um pouco para a gente criar essa ponderação, esse equilíbrio dentro da companhia e também um pouco para suprir a demanda do mercado, porque o mercado está todo aqui. Uhum. Foi um mercado que evoluiu muito rápido e quando o mercado evolui muito rápido, gera-se um gap de infraestrutura. Então, agora a gente está focando aqui para a gente fechar esse gap de infraestrutura, ter a digitalização das negociações, sejam títulos públicos ou títulos privados. Mas, em paralelo, a gente está com um monte de inovação e um monte de coisa acontecendo no mundo de equities. Queria falar um pouco mais de ETF, que você levantou a bola, mas antes, pô, passou isso aqui. Você estava falando de derivativos de crédito privado, quando você falou lá atrás. Uhum. O que seria esse mercado de fato? Como é que seria? Como é esse mercado lá fora e como ele seria Uhum. utilizado aqui dentro? Cara, o mercado de derivativos de crédito, ele nada mais é do que um seguro. Então, ele é uma operação onde eu te pago um spread anual, ou seja, quanto aquele papel está pagando de spread de crédito, e você me paga, caso aquela companhia dê default, você me paga o principal do montante do derivativo. Se não der default, você não me paga nada, você só recebeu o Uhum. meu FII. Igual o seguro. Tá. Muito parecido com o seguro. Mas dentro de um arcabouço de derivativos, com marcação a mercado, com preço, com liquidez, com compra e venda. Então, o mercado começou na década de 90 nos Estados Unidos, foi um negócio que bombou, foi um dos grandes componentes da crise de 2008, Sim. muita alavancagem e afins, mas o produto per se pode ter sido mal usado lá atrás, mas ele é muito bom porque ele permite uma gestão de risco ou uma alavancagem para quem tem bastante conhecimento ou vontade de investir num ativo específico. Então, ele traz essa negociação. Então, para os players, falando aqui um pouco do mundo institucional, né? Sejam fundos, sejam bancos, é uma ferramenta de transferência de risco e pulverização de riscos específicos no mercado muito potente. Então, falando um pouco do meu histórico de banco, né? A gente às vezes tem uma exposição muito grande com um cliente específico, quero fazer mais, aquele cliente está me demandando, mas toda gestão de risco tem um cap, tem um limite. Eu posso ir no mercado, compro proteção daquele risco, consigo operar mais com aquele cliente. Uhum. Se aquele cliente não me pagar, eu vou cobrar essa proteção de um outro participante Certo. do mercado, que pode ser ou outro banco ou um fundo de investimento. Para pessoas físicas, ele é um produto mais complexo, ele acaba sendo um derivativo, quando você está falando do derivativo de crédito, mas ele tem uma visão que é a Credit Linked Note, que é a nota de crédito. Então, onde você empacota esse derivativo com um depósito, e ele vira um depósito que tem o risco de crédito
embutido dentro dele. E aí você, como Uhum. pessoa física, consegue investir em prazos diferentes, em ativos diferentes, tudo estruturado aí por algum participante, seja ele um banco ou uma corretora. Na cabeça do investidor pessoa física, seria meio análogo ao que é o mercado de opções de ações, ali na maneira de utilizar, pensando que Aham. usando o mercado de opções como hedge, por exemplo, né? Não, poderia ser nessa visão. O funcionamento dele é diferente, né? Porque a Sim, opção, sim. você Ela depende do preço do que aconteceu. Aqui é um evento. Não é tá. quanto mais subir, mais eu ganho. É um evento pontual. Se aquela companhia der default, eu não Uhum. pago. Tá. Ou eu te pago, né? Ou eu recebo, ou eu tenho que pagar. Então ele é um evento pontual, ele tem funcionamento diferente. O derivativo de crédito per se, ele, mesmo lá fora, ele é um produto muito para investidor institucional, muito para clientes de private, acabam fazendo um pouco. Já a Credit Linked Note, até aqui o BC autorizou o funcionamento da Credit Linked Note na visão do que ele deu o nome de COI de crédito. Sei que tem muito COI, traz um peso em cima desse nome, a gente até fala, cara, não precisaria ter toda essa discussão, mas nada mais é do que um depósito num banco, que vai te pagar o risco de crédito do banco, o CDI, mais o risco de crédito de uma Petrobras, ou sei lá, de uma Vale, ou de uma companhia Uhum. menor, um spread a mais, então você vai receber CDI mais alguma coisa, e se aquela companhia tiver um evento de crédito, você perde o principal da operação, ou você recebe um ativo defaultado da companhia. É um produto um pouco mais Tá. complexo, ele é uma evolução aí mais para o mercado institucional. Mas pensando, ele existe no Brasil? Ele Assim, já existe no Brasil, mas são volumes muito pequenos que acontecem entre bancos, tá? sim, um mercado Ele já mais. acontece, mas ainda é irrisório. Tem muito, muito, muito potencial para crescer. Tá. Então seria mais uma frente de negócio aí que a B3 tem. Mais uma. E só porque você falou de COI, não é uma opinião impopular, mas assim, o COI não é um produto ruim, pensando na evolução do mercado. Acho que ruim foi a maneira como ele foi usado. É isso. Eu acho que Mas assim, pensando no investidor, até o investidor brasileiro, que foi a vida inteira poupador em poupança, né? Não é nem o poupador em Selic. Uhum. E você quer trazer ele para renda variável, e você coloca ele através de um instrumento que ele limita o ganho, mas ele tem um capital protegido ali, seria uma migração interessante para ele sentir no mercado. Acho que o problema maior é a No uso, alocação, né? o uso. Às vezes colocou uma alocação muito maior que deveria, num vencimento muito mais longo que deveria, por um incentivo diferente do que deveria ser, Uhum. mas o produto em si, Ele tem. ele poderia ser bem usado. Não, como qualquer coisa, ele é uma ferramenta que você pode juntar um monte de coisa boa e transformar num produto que faz todo sentido para o investidor, que encaixa na carteira, no perfil que você customiza, dando proteção de principal, que acho que é um dos grandes valores que a gente tem no COI, mas gerou-se um pouco dessa confusão em cima dele por alguns casos de mau uso, seja suitability inadequado, mas eu acho que a gente deveria pensar em como que a gente revive Sim. esse produto, porque ele tem muito É, potencial aí para os eu acho que investidores. o mercado migrando para o fee-based, né, a taxa fixa, talvez o assessor barra consultor, ele só vai indicar o COI se realmente fizer sentido. Então, Uhum, eu acho que tirando o incentivo, né, Munger já dizia, né, me diga seus incentivos, eu vou te dizer seus resultados. é isso. Tirando o incentivo, talvez a decisão vai ser muito mais racional do que propriamente pensar só na remuneração de quem está vendendo, né. É isso aí. Bom, ETFs, vamos falar de ETF. Que é um mercado gigantesco, você até falou de Uhum. 50% em um dia lá fora, e aqui, se eu não me engano, a proporção de ETF dentro da indústria de fundos do Brasil ainda está abaixo de 1%. Né? Dentro da Dentro, indústria de fundos, dentro da negociação na bolsa, abaixo de 5, eu é, diria. assim, a representatividade ainda é muito baixa, embora John Bogle já tenha disseminado isso lá fora há muito tempo. E os primeiros ETFs, eu lembro quando surgiram no Brasil os novos ETFs, e era questão de tempo para isso entrar de vez no mercado, mas esse tempo continua passando. Como é que você vê esse mercado, assim, tanto do que a B3 vem fazendo e até talvez uma demora na Uhum. aceitação? Não sei se eu diria demora, né? Acho que tem todo um tempo de conhecimento, de aculturamento, de regulação. Acho que hoje a gente tem uma regulamentação de ETF, mas que ela precisa evoluir. O mercado lá fora já evoluiu. Acho que vai acontecer. Aqui é um caminho natural que a gente vai trilhar. A velocidade pode ser mais rápida, pode ser mais lenta, mas eu acho que naturalmente a gente vai ver essa indústria Uhum. crescer e acelerar muito. Acho que um dos drivers, um dos pontos que você colocou é o tema do fee-based. Eu acho que aqui e lá fora foi isso também, né? A gente viu lá
nos Estados Unidos, uma migração do mundo de advisory para fee-based, e o fee-based vai buscar produtos de custo mais baixo, o ETF tem uma taxa de administração bastante baixa, e aí essa alocação mais simplificada pode acontecer. Acho que ele tem muita correlação com o mundo de índices, né? Porque o ETF ele acaba sempre fazendo um tracking desses índices, e você consegue montar um portfólio de ETFs, mas com várias classes de ativos. Então, você tem o ETF de ações, a gente já tem ETF de renda fixa, a gente já tem ETF de cripto, você consegue colocar ETF de ouro, a gente já tem ETFs de ouro, a gente já tem uma série de outros ETFs que você consegue compor commodities, com renda fixa, com cripto, com ações, com tudo dentro de um portfólio, utilizando esses produtos de uma forma bem simples. Então, acho que esse é um caminho que vai trilhar, acho que a indústria brasileira já comprou, né, todas as assets, lançando ETFs, focando no produto. A gente, como bolsa, dentro da B3, a gente está fazendo um trabalho, seja educacional, né, de estar trabalhando com os investidores, explicando como o produto funciona. Tem uma dor, por exemplo, o mercado de gestores. Tem gestor que fala, eu não compro ETF porque o ETF não tem liquidez. Mas a liquidez do ETF não é só a liquidez daquele ETF, ele é do ETF, mas de todos os ativos que compõem aquele ETF. Então, um ETF de Ibovespa, ele não é a liquidez daquele ETF. Eu posso comprar todas as ações. Mas eu quero sair, não consigo sair. Não precisa. Você destrói sua cota, ela vira as ações, você vende as ações. E você usa essa liquidez do mercado de ações individual. Então, tem algum conhecimento da operação técnica do produto que a gente está fazendo essa educação em parceria com as assets. Tem este processo. Tem processo de ferramental, então a gente está lançando, até já lançou há um tempo, um site por busca de ETF. Eu quero encontrar qual que é o ETF que investe em cripto. Bom, a gente vai dar uma lista de todos os ETFs listados. Disso, qual é o ETF que rendeu mais nos últimos tempos? A gente também consegue fazer esses filtros dentro de uma plataforma aí. Dentro do nosso site do Bora Investir, tem lá o ETF.você, acho que é. Deixa eu achar aqui. Pô, tem vários sites aí que o pessoal já vai ter que ir favoritando as páginas da B3. No Bora Investir, esse aí, né? Dentro do Bora Investir. Tá. A gente tem a parte de ETFs, mas que é um pouco o que a gente fomenta é trazer muita educação, a infraestrutura está aí, está tudo pronto, e, em paralelo, a gente está fazendo essa evolução da regulamentação. O que acontece? O ETF no Brasil, você é obrigado a fazer um ETF que siga um índice, você não pode fazer um ETF alavancado, e você não pode fazer um ETF short. Então, tudo isso já tem lá fora. Então, se eu quero fazer um ETF short Nasdaq, tá lá. Quero fazer o ETF long 3 vezes o Nasdaq, tá lá. Tudo isso você consegue escolher o ETF que você quer, e isso gera muito dessa potência. Então, a gente vai querer tá trabalhando junto com a CVM para ver como que a gente evolui essa regulamentação. E a gente já tivemos um feedback positivo que já para o ano que vem a gente deve ter autorização dos ETFs ativos. O que é isso? É um ETF que não segue um índice. É um gestor que está fazendo uma carteira discricionária, mas ele distribui esse fundo através de uma estrutura de ETFs. E aí as cotas desse fundo são negociadas na bolsa ativamente, mas o que o fundo tem não é uma carteira passiva que está seguindo um índice. Mas ele tem que seguir uma metodologia. Não necessariamente, às vezes sim, às vezes não. O mais clássico disso é o fundo da Cat Arcs lá fora. Você sabe quem que é? Não. Chama Cat Woods, desculpa. O fundo chama ARC. Cat Woods, ARC. Que é uma grande investidora de techs que pegou os grandes rallies aí. O fundo dela opera na bolsa como um ETF. E é um fundo de alocação da cabeça dela. Então eu compro a cota de um fundo, seria comprar uma cota de fundo negociado em bolsa. Sim, só que ao invés de você comprar essa cota direto do emissor, você compra essa cota negociada em bolsa. Então isso gera uma potência de negociação de secundária. Mas para o emissor, qual que é a grande vantagem? Para o gestor daquele fundo? Você tem um passivo perpétuo. Se o cliente quiser sair do fundo, ele não vai resgatar de você. Ele vai vender essa cota para um outro cara que queira comprar. E o passivo do fundo passa a ser o quê? O passivo do fundo é ações. Da mesma forma que uma empresa, quando ela emite ações, o passivo dela, ela tem um pedaço que é dívida e um pedaço que é equity. Tá. É a mesma coisa. Então, como uma empresa que só tem equity, que não tem dívida. Esse fundo tem um passivo de cotas de ETF. Não, é que assim, eu tô pensando aqui, o nosso fundo lá. Se o pessoal entrar lá na plataforma do BTG Pactual, que tá lá o fundo, ele vai colocar o dinheiro lá e o PL do nosso fundo vai crescendo. Isso. Se ele está sendo negociado em bolsa, quando ele compra a cota do fundo, o PL não cresce. O PL não cresce. Então, esse PL vai ser o quê? O meu capital? Você faz uma emissão primária. Nessa emissão primária, o fundo capta. Então, você está vendendo cotas, que nem ação, igualzinho ação.
Você está vendendo Entendi. cotas... Então seria um IPO, a primária É entra isso. ali e o Mas resto... aí tem um efeito legal, que acontece o seguinte, se o fundo começa a ir bem, muita gente quer entrar no seu fundo, o que acontece? Muita gente vai entrar na bolsa para comprar. Uhum. Vai ter menos vendedores, porque o fundo está indo bem. Aí o que acontece? A cota começa a tradar em prêmio em relação ao valor de mercado do fundo. Então você tem a cota negociada do ETF na bolsa, vamos supor, o valor patrimonial de todos os ativos do fundo é 10, a cota vai estar tradando a 11. Aí o que você faz, gestor? Emite uma cota nova e vende a 11. E aí você arbitra e faz o preço chegar no valor correto. Então você consegue captar mais. Quando o mercado está interessado em comprar seu fundo, seu patrimônio cresce. Mas você emitindo cotas e vendendo no secundário. Legal, isso aí vai ser bem... Porque existe já uma gestora que tem o fundo... uma gestora tem o fundo tradicional e tem o ETF, né, que é a Trígono, mas não é um fundo ativo. Então ele tem uma metodologia... É isso. Os fundos ativos geram essa diversidade de você poder comprar. E até a gera visão do gestor. gera uma distorção, porque a rentabilidade do fundo não necessariamente vai seguir a rentabilidade do ETF, né? E pode... Mas aí o gestor ou algum market maker pode fazer essa arbitragem de primário com secundário. Compra um secundário. Não, é que nesse caso são metodologias diferentes. Aqui é uma coisa mais discricionária, aqui tem que... Porque hoje o ETF tem que seguir um... Tem que seguir um índice. Essa é a evolução regulatória que a gente está olhando. Legal. Pô, isso aí seria transformacional. Sim. Seria bem legal mesmo. E o ETF short, por exemplo, eu quero fazer um short de Bovespa. Hoje é uma pessoa física que não tem acesso ao mercado de derivativos, como que ela faz um short de Bovespa? Isso eu ia achar interessante ver como seria a reação das pessoas, porque aqui no Market Makers, quando a gente traz um gestor para falar de short, a empresa fica brava, o cara que está comprado fica bravo, um monte de gente fica brava, né? Então, se existir um ETF de short e Bovespa... Já existe o short do índice no mercado de derivativos. Já Você existe. vai lá e vende o Sim. índice. Já está lá. O que a gente vai é só replicar num outro produto. Aqui tem um pouco de dor, porque o short tem perda infinita, então a CVM tem um pouco dessa visão, como é que eu coloco esse limite da pessoa física, porque... mas shortear um índice é muito mais seguro que shortear uma ação. Sem né? dúvida. Porque você tem diversificação ali do portfólio. E assim, a ação, o índice não vai subir 100% num dia. O que pode acontecer com uma ação, sei lá, um evento de um M&A, se está shorteado no papel, você quebra, né? Porque Exato. Agora o índice não. Né? Tem a perda infinita. Caramba, pô, muito legal. Tem bastante coisa rolando. Bastante coisa rolando, realmente. Bastante coisa. Para quem acha que a B3 é aquela empresa, não, tão tradicional. Não, você falou de ETF, a gente falou de índice até, sem querer puxar de novo o assunto para renda fixa, mas a gente está lançando um índice de renda fixa. Então, acho que um dos grandes dores que a gente tem ali é a falta de informação, né? Putz, o mercado de renda fixa está indo bem ou está indo mal? Eu consigo ver aqueles meu papel específico, mas eu ganhei ou perdi nesse papel porque a empresa que eu comprei foi bem ou porque o mercado inteiro subiu ou caiu? Então, a gente está da mesma forma como eu comparo a performance de uma ação com o Ibovespa, para saber se eu tive alfa ou se eu tive beta, certo? Na debênture, você pode ter o mesmo efeito. Então, a gente está fazendo uma série de ações dentro desse mundo de criar liquidez. Né? Então, a gente começou a aceitar debêntures em garantia na nossa clearing. Então, os participantes, os fundos ou os bancos que têm debênture na sua carteira e estão operando derivativos podem colocar as suas debêntures. Não são todas as debêntures, obviamente, são só aquelas debêntures de qualidade de crédito e alta liquidez. Porque se eu tiver um evento, eu vou precisar vender esse papel no mercado. Dá um portfólio de mais ou menos uns 50 papéis de uns 30 emissores, que a gente entende que são os papéis prime do Brasil. São os melhores emissores, melhores riscos de crédito, com a maior liquidez. Com base nisso, o que a gente está fazendo? Vamos lançar um índice em cima desses aqui. Então, eu tenho um índice de como está performando, seja as debêntures em CDI, sejam as debêntures em IPCA. São dois índices de debêntures, que a gente consegue dar essa precificação e dar essa temperatura para o mercado de como que o mercado como um todo está indo. E aí, uma debênture específica, você pode estar precificando se ela tem que estar tendo um prêmio a esse índice, que são as debêntures de altíssima qualidade, ou a um desconto. E aí você consegue precificar o que é alfa, o que é beta nesse mercado específico. Então, no índice em CDI, a gente publica o CDI+, né? Então, é 1%. 100, né? O número que a gente publica. Quer dizer que é 1%, em média, 100 bases acima do CDI está tradando esse portfólio de debêntures. Nos de IPCA, a gente publica o IPCA+. Então, hoje, o índice, o IDEB de IPCA está tradando a 7,50. Então, na média, esses papéis de alta qualidade aí que a B3 aceita como garantia, está pagando IPCA mais 7,5. Mas o IDEB já existe. Já existe. A gente está publicando, e aí, qual que é a sequência? Né? Aí a gente vai ver gestores começando a lançar ETFs indexados nesses índices de debênture. Então, o mundo está migrando para renda... O mundo não, mas o momento é o momento da renda fixa. O ETF é um produto também de momento. Vamos juntar os dois, vamos fazer um ETF de renda fixa.
onde os clientes conseguem comprar e vender este portfólio pré-corado das debêntures de melhor qualidade do mercado. A gente já tem um ETF de renda fixa em CDI, que foi lançado pelo BTG, e a gente tem algumas outras assets trabalhando nos portfólios de debêntures. Uhum. Potencialmente até debêntures incentivadas. E a discussão é, puta, vamos ter um ETF incentivado? Será que ele vai ser incentivado ou não? Mas aí os jurídico-tributários estão trabalhando para responder essa pergunta para nós. Me corrija se estiver enganado, mas na analogia que eu vou fazer, o mercado de ações, o mercado de renda fixa, na verdade, ele tem um potencial para ser até maior do que o mercado de ações, tendo em vista que trabalha com... o colateral acaba sendo a empresa, então você consegue fazer muito mais coisas ali. Mas o ganho por operação ele é menor. Uhum. Né? Então, na renda fixa, para ser rentável para a B3, tem que ter mais volume que o mercado de ações que você consegue uma margem maior. Dá para fazer esse paralelo? Olha, eu acho que o mercado de renda fixa, se a gente for colocar títulos públicos e os ativos bancários, ele já é muito maior que o mercado de ações. Sim. Tá? Então, todos os ativos como um todo, dentro da B3, já tem até uma representatividade maior do que o mercado de ações. O mercado de negociação de créditos privados, assim, é um mercado nascente. Não é uma visão nossa, isso aqui vai ser a rentabilidade que vai me fazer bater o PNL do trimestre e afins. Não, o nosso foco aqui é como que eu crio uma ferramenta de mercado para desenvolver o mercado e gerando potência para os investidores. Entendi. Bom, aquele assunto que sempre aparece quando a gente fala com a B3, concorrência. Uhum. A gente não pode usar a palavra monopólio quando fala de B3, mas assim, parece que é um monopólio porque nenhuma bolsa consegue aparecer aqui no Brasil. E nos últimos meses já tem tido algumas iniciativas Uhum. de bolsas, né? Tá tendo até o Eduardo Paes falou lá da Bolsa do Rio, e tem surgido algumas bolsas um pouco mais nichadas, né? Focadas em derivativos e tudo mais. É, como é que vocês estão vendo esse ambiente de concorrência? Porque aí, a meu ver, também tem um outro player aí de concorrência que é o próprio mercado internacional que tem dado acesso às empresas brasileiras, né? Pega Sem o caso dúvida. de XP e Nubank, acho que são os mais emblemáticos aí. Como é que é como a B3 está vendo esse ambiente de concorrência? Olha, a gente já vive num ambiente de concorrência na B3 há alguns anos. Acho que agora está tendo mais notícias, um pouco mais de hype em cima desse tema, mas a gente já tem concorrência, seja com o mercado internacional, Uhum. e aí se a gente for falar de mercado internacional, para investidores institucionais, ou seja, para as assets e bancos, a gente já concorre com CME, com o mercado de Europa e afins há décadas. O investidor brasileiro sempre pôde ir lá e comprar, os fundos sempre tiveram acesso aos mercados internacionais. A gente vê essa concorrência com o mercado internacional crescendo recentemente com as plataformas de pessoa física, olhando muito para esses ações lá fora, contas dolarizadas, cartão de débito de viagem, tudo isso criou-se um ecossistema que vira o investimento e é uma concorrência natural. Então, para a Uhum. gente, esse mundo de concorrência ele sempre existiu. Se a gente vai olhar no business que a gente chama do business do balcão, né, que é o business de depósito, o business de registro, a gente já tem, a gente está fazendo a conta, existem 7 players autorizados pelo Banco Central e pela CVM para operarem nesse mundo em alguns ativos específicos. Né? E os players são bem nichados, cada um está olhando um pedacinho de mercado. E agora a gente vê essa discussão com players entrando no mundo de negociação. E é por isso que é um pouco mais. A negociação tem mais visibilidade. Né? Então, acho que por isso que esse tema entrou um pouco mais em voga. A nossa visão aqui como companhia, eu acho que o mercado como um todo vai crescer. Vão ser novos players que vão estar trazendo mais inovação, a gente vai estar trazendo inovação do nosso lado. A competição ela é positiva para o mercado como um todo e quem vai se beneficiar são os investidores de estar tendo esse ambiente aí competitivo. Então, na nossa visão, nada muito diferente, a gente sempre já teve concorrência com outros mercados. Uhum. O ponto que nos preocupa, eu acho que ele não tem a ver com a concorrência per se, e se esse cara vai vir aqui competir comigo por preço e afins. A gente vai querer competir por serviço e por qualidade. A nossa preocupação nesta discussão de concorrência é uma preocupação de risco, do ponto de vista de risco sistêmico da infraestrutura do mercado brasileiro. Tá? A B3 demorou talvez décadas, com certeza, talvez até um século, para conseguir ser reconhecida internacionalmente da forma como a gente é hoje. Tá? Então, a gente é reconhecido como uma clearing internacional, validada por todos os grandes órgãos
reguladores do mundo. Então, um banco global que opera aqui no Brasil, se as operações dele estão operando na clearing B3, ele não precisa alocar capital, por exemplo. Tem uma alocação de capital reduzida, porque ela é uma clearing reconhecida. Porque o mercado como um todo entende que a estrutura de salvaguardas, as garantias de contraparte, o capital da B3 que está aqui para proteger e garantir que aquela operação vai ser liquidada, é robusto. Quando a gente vê concorrentes entrando, a gente precisa entender qual vai ser o nível de garantias e quanto de capital e colateralização eles vão ter, para a gente garantir que a gente não tenha uma falha sistêmica. Porque, diferente de um mercado bancário, se tiver um evento num banco, o banco quebra, depende se ele é um banco S1 ou se ele é um banco pequeno. O mercado sobrevive a um evento de um banco pequeno. No mercado de infraestrutura, a gente tem um evento de mau funcionamento ou de não liquidação de uma contraparte dentro de uma bolsa, pode gerar um efeito cascata para a visão de cenário de risco Brasil para o mercado internacional. Esse é um primeiro receio. O segundo receio é uma coisa que até a literatura fala que é o race to the bottom. Então, o que é isso? A concorrência começa, não, eu vou baixar meu requerimento de margem. Aí, putz, para eu poder continuar competindo, eu tenho que baixar o meu. Aí ele baixa dele um pouco mais. A gente baixa o nosso, no final o mercado como um todo está submargeado. Porque essa concorrência gerou esse efeito. Então, a gente espera que isso não aconteça. Acho que a gente tem um regulador muito forte aqui no Brasil que vai estar acompanhando. Mas os grandes riscos que a gente vê em relação à concorrência não é um risco mercadológico de business. Acho que esse risco de business a gente vai competir. A gente vai competir por serviço, por qualidade. Mas a gente precisa garantir que a infraestrutura seja robusta para a gente não ter um evento de risco fiduciário. Gostei do seu termo do race the bottom. Race to the bottom. To the bottom. É que eu conhecia mais como o refresco do Chaves, né? Quando o Chaves e o Kiko iam vender o refresco pra Chiquinha, iam baixando o preço até zero, né? E no final vendeu, mas não ganhou nada, né? Enfim, na guerra de preço acaba tendo esse efeito. Deixa eu fazer uma pergunta, até aproveitando que tem tanta novidade saindo, e eu, como um cara de ações, tenho uma curiosidade sobre no mercado de aluguel de ações. Existe algum plano, alguma ideia ou algo que também entre na padronização desse mercado? Já que também é um mercado muito de balcão mesmo, de fato, né? Depende, a gente conversa muito com as gestoras que fazem short, né? O trader que fecha as operações, ele tem que basicamente ter um ótimo relacionamento com várias corretoras para poder saber qual a corretora que está oferecendo a melhor taxa para determinada ação para ele poder fazer o short, né? Se tivesse isso na tela, não sei se faz parte dos planos, mas acho que também ajudaria um pouco a disseminar esse mercado, até pensando que vai ter um ETF de short, enfim. Não, legal que você trouxe esse tema, porque esse também é um tema de bastante foco de desenvolvimento no mundo de ações. Então, a tela já existe, tá? Agora o que a gente precisa é que os participantes comecem a operar na tela. Então, do nosso lado, é como é que a gente fomenta a tela. Não é um tema de tecnologia. A B3 precisa desenvolver uma tela. A tela já está lá. Agora, os participantes preferem operar no balcão. Então, o que a gente vê é a maior parte dos negócios acontecendo na mesa das corretoras e depois sendo registrado como os negócios de balcão para liquidação dentro da infraestrutura da B3. A gente tem uma série de iniciativas nesse mercado. Acho que esse ano é um ano muito positivo. A gente está vendo o business de aluguel de ações crescer mais de 70% para a gente na companhia. Tá? O grande driver que a gente teve aqui foi uma inovação que a gente fez em parceria com as grandes corretoras de varejo, que é que elas consigam fazer uma conta mãe, uma conta única, onde as pessoas físicas conseguem monetizar sua posição de custódia com as corretoras. Então, você no app autoriza a corretora a emprestar suas ações, a corretora junta esse pool de investidores que autorizaram de uma forma bem simplificada e pilota individualmente, na verdade, coletivamente, para todo esse pool, esse empréstimo para o mercado. Então, para a pessoa física ter um valor, porque ela monetiza aquela ação que estava lá parada, que ela não ia vender, então ela recebe uma remuneração. Para as corretoras, ela consegue somar todo esse pool de N pessoas físicas e ter potência, ter lote para conseguir negociar esse aluguel com os institucionais, que são os grandes tomadores, e aí a gente provê liquidez para o mercado. Então, essa foi uma grande evolução que aconteceu do meio do ano passado para frente, e esse ano a gente vê isso acelerando muito. E depois, o próximo pocket de liquidez que a gente tem que buscar, porque eu acho que a grande dor que tem no mercado de aluguel de ações é a falta de oferta. Então, o gestor que está querendo fazer um long short, ele morre de medo de ele estar num long short
e puxam o papel dele e ele não consegue achar esse papel em algum Uhum. outro player de mercado. Então, a gente como bolsa, o que a gente faz? Como é que eu trago mais liquidez, mais oferta de ações para esses gestores? E 1/3 de toda a custódia de ações que a gente tem aqui são de fundos long only internacionais, tá? Especialmente fundos de pensão global, que tem alocação em emerging market e afins. E esses fundos têm um tema regulatório, um pouco complexo aqui a regulamentação que envolve, mas existe um paradoxo entre a regulamentação internacional, americana especificamente, e a regulamentação brasileira. A regulamentação americana obriga que o aluguel seja bilateral e a regulamentação brasileira obriga que o aluguel aconteça em bolsa. Então, a gente está numa discussão com o Banco Central para ver como que a gente flexibiliza essa norma para a gente conseguir atender e aí destravar algumas dezenas de bilhões aí de papéis para serem disponibilizados para o mercado de aluguel. Então, esse é um grande foco para a gente trazer liquidez. A gente está fomentando a tela, então a gente quer que os participantes comecem a negociar em tela, a gente está trazendo uma série de incentivos, seja trazer eh, rolagens, precificação de forma diferente, potencialmente até algum market maker para estar colocando preço em tela. São todas as iniciativas que a gente está analisando para ver como a gente fomenta mais esse mercado. Mas desculpa a ignorância, por que que não adere? Porque as corretoras elas ganham mais fazendo no balcão ou a tela de fato não entrega o que o investidor precisa? Eh, eu acho que é um tema um pouco da curadoria, entendeu? A corretora, ela tem esse conhecimento de quem são os gestores que têm aquele papel. Os gestores também não se sentem confortáveis em colocar o preço na tela sem ver Uhum. uma oferta de compra. Então, a gente está. Como que a gente quebra esse ciclo vicioso, né? Porque a tela não tem preço, aí ninguém quer ser o primeiro a colocar, porque eu vou dar uma publicidade e que pode impactar a minha capacidade de otimizar meu retorno. Aí a tela fica sem preço e você piora. Então, a gente está vendo como que a gente traz algum driver de liquidez ali dentro para otimizar e ser a principal ferramenta de liquidez. Legal. Mas, Zagão, o papo tá tão bom que eu esqueci do assunto mais mind-blowing que a gente ia falar, né? Sobre. A gente teve um. Sempre faço essa conversa, né? Antes de gravar com alguém, até para poder extrair, ver o que dá para extrair de Uhum, bom. E na nossa conversa pré-gravação, você estava falando sobre essa indústria quant que é fundamental que todo investidor saiba. uhum. E, pô, queria que você explicasse um pouco para nossa audiência, tanto investidores profissionais quanto apaixonados pelo mercado, mas não necessariamente são investidores profissionais, mas que precisam saber disso, que é algo que realmente está trazendo uma nova configuração para o mercado e o Brasil já está nisso aí, né? Sim, eu acho que eu até falo, todo mundo pergunta: como é que foi a chegada na B3, né? O que que você viu de novo? O que que tem de interessante? Eu falei: "Cara, a coisa que mais me surpreendeu foi o tamanho dessa indústria de fundos quants, né?". Eu sempre soube que eles existiam, todo mundo já ouviu falar que tem os modelos, o fundo lá do Jim Simons e afins, que opera, Citadel, o que que é, mas qual é a relevância desses caras, como é que eles funcionam, qual que é o nível de tecnologia que eles operam? E quando eu cheguei lá e fui conhecer pessoalmente, foi, cara, mind blowing mesmo, como você falou, o tamanho e a relevância desses players, a diversidade, ou seja, são players com estratégias diferentes, né? Então todo mundo quando pensa um pouco no fundo quant, que o cara tá falando, é um fundo de trend following, um fundo de mean reversion, né, que tem aquela estratégia, modelos estatísticos, tá seguindo. Sim, existem esses fundos, tem muitos fundos muito bem-sucedidos. Obviamente não é um modelo simplificado, certo? É um modelo estatístico na quinta derivada da potência, mas existem uma série de outras estratégias. Existem as estratégias de medium frequency, né, que é o cara que opera 20, 30 vezes por dia, e são modelos estatísticos de padrão. Então, Uhum. cara, um exemplo que eu vi outro dia é que o cara achou um modelo que se ele não era de Brasil, era dos Estados Unidos, que se ele comprasse na terça de manhã e vendesse na terça à tarde, por quê? Porque era terça-feira. E por que que na terça-feira funcionava? Ninguém sabia, mas acontecia isso. 51% das vezes ele ganhava, 49% ele perdia. Ele falou, faz infinito isso aí. E todo dia ele comprava na terça às 10 da manhã, vendia na terça às 3 da tarde e sempre, na média, sempre ganhava. Então, tem esse tipo de estratégia, mas eh, tem muitos modelos estatísticos ultra avançados e de inteligência artificial por trás, que estão trabalhando para identificar esses padrões
e executar essas estratégias. E depois você tem os fundos que a gente chama de high frequency, que aí sim é o nível máximo da tecnologia. Então, o fundo quantitativo, quando a gente vê, esses caras, high frequency, são um nível de tecnologia assim que não dá para acreditar, cara. Primeiro, para começar, eles operam 10.000 negócios por dia, 20.000 negócios por dia. Tipo assim, 3 negócios ou 10 negócios por segundo, 10.000 ordens por segundo, porque ele entra, ele coloca a ordem, aí uma ordem foi executada, ele tem que mexer em outras 3 ordens que a estratégia dele coloca. Ele tem estratégias de top of the book, ele quer sempre ser uma estratégia de market maker. Eu quero ser a melhor compra, a melhor venda, para estar sempre o cliente me tomando e me dando ao mesmo tempo, e ele vai sempre ganhando esse bid offer. Só que para ele ser o topo do livro, ele tem que ser o primeiro a colocar a ordem. E o primeiro a colocar a ordem é uma discussão de nanosegundos, cara, de microsegundos. E microsegundo até a gente fala, o que é o microsegundo, né? Cara, a Fórmula 1, a terceira casa decimal da Fórmula 1 é o milissegundo. O microsegundo é 3 casas decimais abaixo da primeira, da ponto mais rápido da Fórmula 1, ou seja, é muito mais rápido do que um piscar de olhos. É coisa que acontece na velocidade da luz mesmo, e o cara tem que ter um computador ultra potente. E a distância que o computador dele tá do computador da bolsa faz com que a estratégia dele seja bem sucedida ou mal sucedida. Então, esses caras, eles alugam espaço físico dentro do nosso data center. Esse é mais um business que a bolsa tem, aluguel de racks de data center, para que esses caras coloquem seus servidores lá, porque aí eles conseguem ser mais rápido. Mas aí os 2 caras que estão competindo, os 2 vão colocar o servidor um do lado do outro. E aí os caras vêm, de verdade, cara, eles medem a distância do cabo para garantir que nenhum servidor tem um cabo mais curto ou mais longo do que o outro. Porque se o cabo tiver 1 metro a mais, na velocidade da luz, ele perde o microsegundo que ele precisa para que aquela ordem esteja lá em primeiro lugar da fila. Então é um negócio assim, num nível de tecnologia, os caras têm chip desenvolvido. Não é que o cara tem o algoritmo no software. Ele vai lá na TSMC em Taiwan e imprime um chip que já tem o algoritmo dele desenhado, porque aí ele não tem o tempo de processamento do software transformar, identificar e transformar aquilo em ordens dentro do chip. O próprio chip já faz aquilo mais rápido. Então é um negócio assim, ultra potente. São HFTs que a gente chama, né, que é High Frequency Trading, e também chama-se de PTG, que é Proprietary Trading Groups. E por que é Proprietary Trading Groups? Porque o negócio é tão bem sucedido, os caras ganham tanto dinheiro, que eles não precisam de passivo. Então é só business proprietário, eles operam no dinheiro deles mesmos, então ninguém sabe que eles existem. Até sabem, são players super relevantes, mas não tem, quero investir no fundo desse cara. Não, obrigado, eu não preciso, né, desses recursos. Eles operam com dinheiro proprietário e têm resultados, assim, incríveis. Agora, mas o que são esses caras? São só Então, uns piratas do mercado? quem Não, são? não são. Acho que são. Quem são? Tem algumas empresas, né? Então, a Citadel, uma que todo mundo já ouviu falar, tipo, famosa. você visitou elas? Você Eu visitei algumas. Tá, São tipo, todas alguns dos principais clientes da Bolsa. Tem algumas delas que, dependendo do contrato de futuro específico ou da ação, eles são 40% da liquidez do papel. Ou seja, eles estão em quase todos os trades. E eles estão na compra e na venda. Então, eles são players que monetizam muito essa. Eles levam o conceito do market maker. O market maker é o cara que está dando preço, certo? Eles levam isso ao limite. Eu sou o market maker, eu sou o topo do livro o tempo inteiro. Eu estou sempre ganhando esse bid offer de todo mundo que está executando. Então, eles ganham muito dinheiro, mas eles trazem muita liquidez, eles trazem muita eficiência para o mercado. Eles são players, assim, que agregam muito para a gente como infraestrutura. Por quê? Porque eles trazem volume, e eles trazem liquidez, e eles apertam o spread. Então, aquela ação que estava tradando com 10 centavos, na hora que entram, a liquidez começa a crescer naquela ação, e os HFTs veem que tem oportunidade de ganhar dinheiro ali, eles começam a apertar o spread, porque para ser o topo do livro, você tem que ser a melhor ordem, então eles estão sempre apertando o spread. Então, para o investidor final, ele traz um spread mais justo e um custo de execução menor. Então, eles trazem muito valor para o mercado. Mas, por outro lado, para os traders mais de curto prazo, para quem está fazendo day trade e afins, precisa entender que tem um cara lá que está agindo muito mais rápido que você, cara. Ele vai estar, e às vezes o mercado andar, ele vai tirar a ordem. Então, ele tem os algoritmos. Às vezes as ordens somem porque aconteceu uma coisa num outro mercado, seja um outro mercado aqui no Brasil, às vezes é um outro mercado na Índia. Sei lá, algum outro lugar que esteja aberto no momento que o mercado aqui está abrindo. Eles cruzam todos os algoritmos de todas as posições que eles estão no mundo inteiro. Então, eles são players muito relevantes.
eles agregam muito valor do ponto de vista de liquidez e de spread, né? Eles apertam bastante o spread de negociação, mas por outro lado, eles têm um perfil de velocidade muito grande. Então, às vezes, a liquidez dá uma shiftada porque esses caras estão se posicionando em outros mercados. E qual que é o impacto prático disso? Tá bom, aumentou a liquidez. É só isso ou tem algo a mais? Até um risco? Também qual que é o Uhum. risco existente no caso de papéis que 40% são negociados por HFTs? Cara, eu acho que o risco é um pouco acho que a visão do market maker tradicional, né? Que eu vou estar aqui, eu vou estar acompanhando tudo que está acontecendo no mercado e eu vou ser mais rápido para entrar no mercado para reagir a essa notícia, essa estratégia não vai vencer mais. Vai ter alguém mais rápido que você. Eles Hum. têm modelos, por exemplo, que um dos inputs do modelo é o feed do Twitter. Fica lendo o Twitter inteiro, inteiro, todos os feeds. E quando sai uma notícia daquele papel específico, ele vai lá e executa. Então, a gente precisa ter um pouco Cara. dessa visão de um pouco mais de investimento de longo prazo, de estratégias mais de médio prazo, porque essas Uhum. estratégias de velocidade, ou você entra para competir no mesmo jogo, ou o nível de competição mudou de patamar. Nossa, só sendo um robô mesmo, né? Porque se fosse um ser Exato. humano lendo o Twitter o dia inteiro, o cara ia morrer de depressão em uma semana, né? O que é um dos ambientes, Exato. apesar de muita informação, um ambiente muito tóxico ali. É isso. Eh, pô, mas me conta mais um pouco, eh, de onde saíram essas pessoas? Porque assim, de onde veio essa inteligência, né? O cara ele Cara, já era do mercado, era do mundo de tecnologia, AI, enfim. E como é que surgiu isso aí? Porque o Jim Simons, hum, acho que todo mundo lê o livro ali, conhece um pouco, uhum. né? O cara construiu uma indústria ali inteira, mas nos dias de hoje. Cara, o que que é? Eu acho que IA é um negócio que agora virou, não vou dizer que virou hype, porque já virou uma realidade, mas agora virou massificado. Mas indústrias específicas já trabalhavam com modelos de inteligência artificial em N aplicações. Uhum. E, de verdade, na natureza humana, descobrir uma coisa que é inteligente, a primeira coisa que eu vou fazer é como é que eu faço para essa coisa ganhar dinheiro para mim. E acharam esse caminho. Então, muitos desses modelos são modelos que se baseiam na mesma tecnologia de inteligência artificial que roda um ChatGPT, um Grok, todos esses algoritmos rodando em data center com 500 GPUs de NVIDIA, onde o que eles feedam lá? Ao invés deles mandarem os dados de texto para o cara definir uma inteligência artificial, eles mandam dados de mercado e falam, acha um padrão aqui em todos esses dados. Uhum. E ficam treinando aquela inteligência até a hora que ela acha um modelo. Então, são gestores que, obviamente, é muito cientista da computação, tem, obviamente, traders, pessoas que conhecem o mercado para fazer um pouco dessa tradução, mas é um perfil de profissional bastante diferente do que a gente está acostumado a ver em tesouraria, uma gestora e afins. Por exemplo, eles têm um time que eles chamam de research. Falam, legal, esse cara de research está lendo balanço, lendo notícia. Não, não, muito pelo contrário. Esse cara, ele está researching strategies. Então, ele está pegando, será que se eu fizer esta estratégia de compra do ativo X e venda do ativo Y, vai dar certo? Aí ele começa a treinar dentro de todos os modelos de inteligência artificial e dos algoritmos que ele tem, se aquele modelo vai dar certo. Então ele passa 6 meses fazendo o backtesting daquela estratégia, a estratégia dá certo, ele começa a implementar ela na vida real, começando com volume pequeno, vai dando certo, ele vai crescendo, e aí depois a estratégia roda sozinha. E ele fica lá só monitorando eventos de risco, que eles obviamente estão todos pilotando aquilo lá, não é o computador que roda sozinho, ficam lá monitorando os eventos de risco para ver se ele precisa desligar a estratégia ou alavancar a estratégia, mas os algoritmos operam sozinhos. Então, é um mundo de inteligência artificial que já existe há, sei lá, 10 anos no mercado financeiro. E opera num patamar super elevado. Até quem viu a história do DeepSeek, né? Foi o modelo chinês que deu aquela Uhum. disrupção, a ação da Nvidia caiu 20% no dia e afins, mas o DeepSeek foi desenvolvido por um fundo quantitativo chinês. O Partidão colocou dinheiro junto, não sabemos nada disso, mas efetivamente quem é o cara que é o líder, que é o dono do DeepSeek, é um cara que tem maior fundo quantitativo chinês, e ele pegou o tempo de processamento lá, os GPUs que ele tinha, que quando eles não estavam processando algum modelo de análise quantitativa de investimento, ele treinou um modelo de linguagem, um LLM, que virou o DeepSeek, que hoje compete com o ChatGPT, com todos esses que a gente conhece. Então, esse é o nível de tecnologia que os caras estão operando. É o nível muito avançado. E até a gente fica pensando, cara, como que a gente vai conseguir competir? Quando que a gente vai desenvolver uma indústria quântica aqui no Brasil, né? Essa é até uma coisa que eu fico pensando e falo,
Não tem a resposta, mas a gente precisa, viu? A gente precisa começar a investir um pouco nesse mundo. Mas quando você fala a gente, é a indústria brasileira ou a B3? Porque a minha pergunta Não. para você é, como lidar com um cara que parece que é 10 mil vezes mais inteligente do que você, né? Porque, assim, eles são muito rápidos, eles sabem tudo. É diferente de um cliente discricionário que tá Uhum. ali operando o mercado junto com você. Como é que é a relação com esse tipo de cliente? Do ponto de vista de cliente, eles são clientes muito próximos para nós como bolsa, né? Então, quando eu falei a gente, eu quis dizer nós, brasileiros, participantes do mercado financeiro brasileiro, que é um dos mercados financeiros mais evoluídos do mundo. Sim, Acho que, sim. até fazendo um parênteses aqui, o brasileiro adora falar mal do Brasil, mas se tem alguma indústria onde o Brasil é topo de linha em qualquer comparação internacional, é a indústria financeira. Uhum, A gente tem a com maior certeza. fintech do mundo, a gente tem uma B3, é uma das 5 maiores bolsas do mundo, a gente tem bancos que competem com qualquer outro banco O próprio internacional. Pix como Exato. inovação. Então, a indústria financeira brasileira é de elite, é de Sim. top comparativo a qualquer ponto do mundo. Mas nesse aspecto específico, acho que a gente tem um gap e a gente precisa, como indústria, começar a pensar como que a gente pode fomentar ou desenvolver esse conhecimento aqui. Tem vários brasileiros espalhados aí por esses fundos e a gente precisa ver se Ah, a gente é? consegue importar eles de volta, Caramba. montar seus fundos aqui e afins. É, ou até suas tradings proprietárias e tudo. Mas são caras muito grandes. E o que eu acho, como é que eu compito com ele, né, que você perguntou. Não é uma questão de competição. Não digo nem competição, mas a relação mesmo, né? Porque, querendo ou não, você não é o órgão regulador, mas você tem ali uma certa Uhum. relação eh, de ordem, de instaurar um padrão de mercado, enfim. E parece que eles estão 10, 20, 30 passos à frente de nós, né? Não, a gente tem todo um esquema de monitoramento contra a manipulação. Acho que esse tema é super importante. Uhum. Eles têm potência e capacidade para manipular, mas eles são a área de compliance deles, da mesma forma que os grandes fundos têm um compliance para não ter insider trading, nada disso, o compliance dele é garantir que nenhum algo esteja fazendo manipulação de mercado. Uhum. Porque para eles isso é disruptivo e o regulador pega. Então a gente tem, seja dentro da B3, a gente tem um time de monitoramento que está acompanhando se as ordens, a forma como eles estão operando, está seguindo as leis. Então existe um conceito clássico que é spoofing, né? Eu ponho Sim. uma ordem e na hora que alguém vier me tomar essa ordem, eu tiro. E aí você gera uma falsa sensação de liquidez para você identificar que está vindo uma ordem de venda, e aí você vai lá e vende na frente desse cara. Se algum fundo quantitativo fizer esse tipo de estratégia, a gente pega. Uhum. A gente tem um monitoramento em tempo real na B3 e a gente tem a BSM, que é o nosso órgão de regulamentação que faz todo o acompanhamento sobre negociação e manipulação de mercado. Então a gente tem já uma série de algoritmos para buscar essas iniciativas de manipulação desses caras e eles também são, da mesma forma que a gente tem aqui, eles operam no mundo inteiro. Então a CME também tem, a NYSE também tem, a Nasdaq também tem, todo mundo tem muita preocupação para que não tenha essa migração para manipulação. Mas é uma preocupação constante. Bom, tô pensando aqui qual assunto que a gente não abordou. Acho que a gente só pincelou criptoativos e Uhum. extensão de negociação. Acho que seria legal falar um pouco disso, Ah, até pra gente. vamos lá, até porque os dois estão linkados na nossa Aham. nova boa notícia. E. Então, a gente entrou no mercado de criptos com o lançamento do futuro de Bitcoin em agosto do ano passado. Foi um sucesso tremendo, a gente ficou muito contente. Foi até uma surpresa positiva do que a gente esperava. A gente chegou a ter dias de negociação de 4 bilhões de dólares em um dia no futuro de Bitcoin. Então, já é uma realidade. O futuro de Bitcoin negocia mais do que qualquer outra dessas crypto exchanges do físico, né? Claro, o futuro tem alavancagem, naturalmente todos os futuros negociam mais do que seu underlying, mas demora para isso acontecer. E no futuro de Bitcoin foi imediato, ele já pegou. A gente está acompanhando essa evolução, então lançamos agora no mês passado 2 novos futuros de cripto, por demanda do mercado, que é o Ethereum e o Solana, que são os outros 2 Uhum. criptoativos mais líquidos, mas a gente lança eles no modelo de contrato futuro com liquidação financeira em reais. E a gente acha que isso a gente traz para o mercado regulado a negociação e o trading e o day trading que hoje acontece no mercado de cripto. Então, a gente está super contente investindo, vamos querer lançar opções de cripto em algum momento no futuro. Então esse caminho a gente já trilhou e vai seguir trilhando. E até olhando um pouco do que é o mercado de cripto, o mercado de cripto já é um mercado 24/7. E a gente tem uma demanda, uma vontade de expandir os horários de negociação de todos os nossos mercados. Acho que esse é um caminho que
o cripto pode ter sido o driver que vai levar isso, mas todos os mercados globais estão seguindo para cada vez estender mais os horários. A Nasdaq já falou que está olhando para 24/7. A Bolsa de Londres falou mês passado que está iniciando estudos concretos de implementar um 24/7. Acho que a gente ainda está longe aqui no Uhum. Brasil da B3 implementar um 24/7. A gente está trabalhando nessas discussões, sejam com os participantes, sejam com os reguladores, porque tem impacto É. de formação de preço, de negociação, de monitoramento, de processamento, de como que o mercado como um todo vai funcionar, mas a gente está enfrentando essas discussões e a gente já vai começar um primeiro embrião aí de extensão de horário no mercado de Bitcoin. Então, o nosso futuro de Bitcoin, imagino que em outubro é a nossa data target, vamos ver quando a gente consegue soltar o ofício, deve começar a operar das 8 às 8. Então, ele vai abrir às 8 horas Uhum. da manhã, fechar às 8 horas da noite. Então, já dá um horário estendido. E a gente vê essa demanda, não é só, agora é tudo 24/7, quero fazer também. Existe uma demanda concreta de investidores. Tem muito investidor que não consegue olhar a sua carteira de investimento, Claro. seu portfólio no meio do dia, porque está trabalhando. Quem não trabalha no mercado financeiro vai ver no fim do dia, vai abrir seu aplicativo da sua corretora e tentar ver e potencialmente fazer alguma alocação. Então, para o mundo de pessoa física tem valor, Uhum. mas mesmo para o mundo institucional, para os bancos, você poder ter um mercado aberto 24 horas. Hoje, qualquer uma dessas provedores de conta internacional, que a gente vê por aí, seja dos bancos, seja das corretoras, até as independentes, elas oferecem a possibilidade de 24/7 de você transferir reais Sim. para dólares para você usar no seu cartão. Pô, esse cara precisa ter um mercado para conseguir se Uhum. redear. Hoje ele está fazendo em outros lugares, está tendo que buscar o mercado de Chicago, outros mercados. Por que não trazer isso para o mercado mais líquido, que é o mercado Uhum. brasileiro? Então, a gente tem uma demanda institucional de mercado, a gente tem uma demanda de pessoa física e de investidor, e uma tendência internacional. Então, acho que isso é uma coisa que vai acontecer, mas a gente está caminhando aí todos os passos, porque não vai ser nada disruptivo, é uma coisa que a gente vai construir, junto com o mercado e com os reguladores. Eu acho que talvez o grande impacto também seja até em questão trabalhista, né? Porque, inevitavelmente, as empresas vão ter que ter mais funcionários olhando, pensando num pregão 24/7, né? Uhum. Então, talvez ele vai ter que ter muito mais gente olhando para isso, então vai aumentar o custo das corretoras e não sei o quanto isso vai compensar com o aumento de volume. Cara, Enfim, toca. é que eu não sei o quanto isso entra em discussão, se tem algum paralelo Entra. lá fora. Tudo entra em discussão, toca todos os aspectos, então pode ser isso, mas você também agora pode desenvolver um robô de AI que vai fazer esse monitoramento para você. Exato. Pode ser isso, pode ser vou ter um 24/7 que vai estar digitalizado, vou ter plantonista. Cada instituição vai desenvolver o seu caminho de como Eu acredito que assim, otimizar. se tem a demanda, então o mercado deveria prover oferta. E aí depois se vira como vai fazer isso daí. E cada um vai resolver essa dor da forma que Hum, funciona na sua infraestrutura específica. mas realmente, se pensando nosso público, né, ali no M3 Club, né, que a maioria dos assinantes são pessoas que já construíram um patrimônio significativo para tirar o pé do acelerador do seu Uhum, trabalho principal, mas ainda são empresários, médicos, advogados uhum, que das 10 às 5 da tarde não necessariamente conseguem parar para abrir o uhum. home broker e comprar ou É, vender alguma ação. Se tem essa possibilidade de fazer, da mesma forma como a gente faz os serviços bancários, né, hoje com isso. O transferência. Pix. O Então, Pix virou 24/7. O TED não era, o DOC não era. e olha a diferença que faz hoje no O dia a dia, valor que né? gerou para a Pô, economia e pra gerou caramba. incremento de custo nas instituições, todo mundo se adaptou. Uhum. Foi feito um modelo. Mas a gente não quer fazer uma coisa impositiva, a gente não vai fazer uma coisa disruptiva. A partir de amanhã vai ser assim. A gente está fazendo essa construção com o mercado. E esse começo no futuro de Bitcoin é esse primeiro teste para a gente entender o que realmente é dor, o que é uma preocupação que não era tão importante, como que a gente vai fazer isso funcionar para expandir para os outros mercados. Mazagão, minha última pergunta antes do ping-pong. A gente começou o papo falando de como o mercado evoluiu de 5 anos, 6 anos para cá, Uhum. na renda fixa e como isso está transformando aqui. Se tivesse que fazer um palpite do que a gente vai estar falando daqui 6 anos no mercado brasileiro, o que você acha que pode ser o grande ponto de. A chance de você estar errado é enorme, tá? Porque a gente. 100%. Mas se fosse olhar com base nas tendências do que a gente conversou aqui hoje, o que você acha que seria. Se você me perguntasse daqui a 6 meses, talvez eu tivesse dúvida, mas daqui a 6 anos, cara, eu acho que a gente vai ter uma tendência de digitalização cada vez maior. Eu acho que o mercado vai estar eletronificado, a gente vai estar vendo toda a negociação acontecendo. Como a gente viu no mercado de ações, né, que era o pregão Viva Voz, Uhum. virou o pregão eletrônico, e essa transição foi totalmente suave, aconteceu naturalmente.
Acho que a gente vai ver o mercado de renda fixa tá muito mais digitalizado do que a gente é hoje. A gente vai estar em padrões internacionais, eu imagino. Acho que a gente vai ter surgimento de novos produtos, novas inovações. O mundo de ETF deve ganhar bastante relevância aí nesse escopo. E eu acho que essa mola do Ibovespa vai estar descomprimida e a gente vai estar trabalhando em outros patamares de precificação, cara. Nisso aí eu tô torcendo muito. Aliás, já deixo o compromisso aqui. Uhum. Se andar com esses ETFs ativos, pode contar com market makers para a gente botar nosso fundo como um ETF listado ali. E já conta aqui que a gente vai lá tocar a campainha maravilha. Abertura do pregão, já tem até listagem. O ticker aqui, ó. Troca o 3 pelo 11, MMKR11. É isso, já vamos fazer funcionar. Vamos pro ping-pong agora? Agora a parte mais fácil, mais leve. Pessoal, só lembrando, agora a gente vai falar do ping-pong, os livros que o Mazagão e todos os convidados, os 246 convidados que já vieram no Market Makers, são mais, né? Porque alguns episódios vieram 2. A gente tem a nossa lista, manda um e-mail para contato@mmakers.com.br, a gente responde com a lista de livros. Mazagão, um livro de mercado, um livro tema livre e um livro para não ler. Vamos começar com o de mercado? Tá. Precisa ser um só, cada um, pode ter mais. É que a única recomendação é o endosso, mas se tiver muito em dúvida... Não. Livros de mercado, eu recomendaria livros relacionados à indústria quant, até porque eu acho que é legal o pessoal estudar. Como você já citou do Jim Simons, que é o The Man Who Sold the Market, e esse tem que estar em todas as listas, eu diria o Flash Boys. Flash Boys, do Michael Lewis. São livros até antigos, a gente vê como essa indústria já vem se desenvolvendo há bastante tempo, né? Mas ele conta muito a história e até dá um spoiler, mas o spoiler é o prefácio, então não estraga o livro, que é a história de que um cara, ele começou a olhar a maior arbitragem que acontecia entre o mercado de cash de futuros americano. O mercado de cash operava em Nova York e o mercado de futuros em Chicago. E aí ele começou a ver quanto tempo demorava para uma ordem no futuro ser executada no mercado de cash, né? Porque ele compra no cash, vende no futuro e vice-versa. E ele fez a conta, se a conexão de fibra ótica entre Nova York e Chicago fosse uma linha reta, ele ganharia 10 milissegundos, que é 10 mil vezes a mais do que o tempo que os caras operam. Porque a linha fibra ótica, o que acontece? Ela seguia as estradas. Então ela desviava de cidade, desviava de montanha e afins. E aí ele falou, se eu conseguir fazer uma linha reta, eu ganho 10 milissegundos, eu vou ser o maior arbitrador. E ele fez, ele levantou $200 milhões e ele cavou um túnel em linha reta entre Nova York e Chicago. Não, peraí, mas ele falou que o motivo era esse? Falou que o motivo era esse. Caramba. Cavou o túnel, só que ele fez o seguinte, ele só passou 20 fibras dentro do túnel. Cabe muito mais, né? Fibra é um negócio minúsculo. Passou 20 fibras, eu vou vender isso aqui para 20 players. E aí quando ele chegou na Goldman, ele falou, tá bom, eu vou comprar, mas eu vou comprar as 20. E aí ele era o único que teria essa vantagem. Então, o livro começa assim e conta muita história de como que essa indústria transforma. E só uma memória aqui que veio, a Bolsa no passado fazia uns eventos em Campos do Jordão, de uns congressos, e trouxe Michael Lewis. Na época já tinha o livro, enfim, foi... Falando em evento, a gente vai ter a B3 Week daqui a 2 semanas. Segunda semana de setembro. Segunda semana de setembro. Que é um evento que a gente vai fazer aqui no Unique, onde a gente traz vários dos fundos quantitativos. Todos vão estar aqui. É mesmo? Então, acho que é um evento legal para quem quiser conhecer um pouco dessa indústria. A gente vai estar lá, com eles aqui. Prazer, te apresento a turma. Vou até vestir meu social, então. Um livro tema livre. Livro tema livre, cara, eu pensei no Thinking Fast and Slow, do Daniel Kahneman, que é de Behavioral Science, que acho que é um livro já meio... Nem dá pra chamar de livro, né? Porque o Kahneman é tão mercado financeiro que... Mas no livro não é muito pouco sobre mercado, e ele é muito legal porque... que ele foi até um Nobel e tudo. Ele traz as teses, mas depois ele fala qual foi o estudo psicológico que eu fiz, qual foi a minha base de estudos, e como foi o resultado do estudo, e como é que eu comprovei a minha tese com base nesse estudo. Então é um pouco de método científico, mas você vê tudo aquilo acontecendo. Acho que é um desenvolvimento de raciocínio assim, muito legal, que eu recomendo, e eu gostei bastante. Sempre que recomendam o Kahneman, eu volto com uma contra-recomendação. Você leu a matéria do Wall Street Journal, escrita pelo Jason Zweig, sobre a morte do Kahneman? Não? Então, vou te mandar. Foi a leitura mais transformadora da minha vida nesse ano. E ele escolheu tirar a própria vida, né? Fez aquele que chamam de suicídio assistido.
E a matéria foi ao ar um ano depois da morte dele, com o Jason Zweig contando tudo isso, por que o Kahneman tomou essa decisão, como foi a comunicação para a família e para alguns amigos, como o Jason. Claro. E, cara, Putz, vou ler. é algo E tem um que... livro contando a história do Kahneman também, do Michael Lewis, que é bem legal. Ah, é? É. Pô, eu não sabia que tinha um Não se livro lembrar o também. nome dele agora, mas tem. Pô, essa leitura, assim, vale muito a pena, assim, é uma reflexão sobre a vida. Não leia o livro para morrer antes de ler. Cara, o Não Leia. Eu ia falar do Sapiens como um dos livros para ler, que eu adorei. Fala muito da história da humanidade, de Sim. criação, mas numa visão bem pragmática de por que as coisas aconteceram daquele jeito. E o Para Não Ler, eu diria que é o Homo Deus. Pô, Que é a esse livro tá sequência do Sapiens, cara. virando... É chato. Ele é chato, ele Um é um dia eu vou pouco... entrevistá-lo e eu vou falar sobre o Homo Deus, porque assim, é incrível como É, as pessoas não como gostaram do Sapiens e como não gostaram do Homo eu Deus. não gostei, eu nem consegui terminar, cara. No fim começa a virar um pouco catastrofista, o mundo, os robôs vão dominar, não sei o quê, não tem muita graça. Um convidado que você gostaria de ver aqui no Market Makers? Cara, eu ia falar o Roberto Campos, meu ex-chefe. Pô, ajuda nós então, já tô Eu, mandando... Desde que ele saiu do BC, tô trocando ideia com ele. ele é um cara incrível, tem muita história pra contar. Ensinou muita gente aí, muita coisa, eu entre eles. Pô, que da hora. Aprendi muito com Ah, ele. não vejo a hora dele vir, esse cara realmente E daria fez muita coisa lá no BC, né? Sim. Também coisa polêmica, coisa boa, tem assunto. Assunto vai ter, com certeza. Pulei a música. Uma música e por quê? Cara, então, eu ia falar uma música do NoFX, Pô, mas pode parecer chapa branca aqui, Não, porque eu não, sei que você é fã dos caras. mas eu vou incluir uma pergunta do NoFX aqui, e contar pra galera, porque nem devem fazer ideia do que é NoFX. Né? Talvez a gente seja o 001% da audiência do Market Makers que ouve NoFX. Exato. Quem for, que ponha nos comentários aí, que também é da audiência que Pô, ouve. se tiver ouvinte do NoFX ouvindo Market Makers, eu já vou ficar muito feliz. Vai ser sucesso. Agora, só o contexto do NoFX, né? O NoFX é uma banda de hardcore da Califórnia, né? Nem todo mundo deve conhecer. Terminou ano passado com 41 anos de história. E quando eu conheci o Mazagão, tava com a minha mochila, que tem um patch do NoFX, e ele olhou e falou, pô, adoro essa banda. Eu falei, o cara não faz ideia do que ele tá falando, né? Porque não é possível alguém conhecer e adorar o NoFX. A banda que eu já li o livro, já ouvi de tudo, sei todas as músicas de cor, enfim, aquela... Então, já aproveitando... pra quem quiser saber do NoFX, tá ouvindo aí, qual que é a sua música favorita ou as 3 favoritas aí do NoFX? Olha, pra quem quer ouvir NoFX, The Decline. Pô, The Decline. Diria que é um hino quase, uma música de 18 minutos. E sem refrão. Então tem que estar aí com uma história que vai desde o cara que mata o irmão, a drogado que morreu, mas com várias oscilações entre música rápida, mais lenta, quase clássica em alguns momentos, então vale muito a pena, mas tem que investir um tempo, porque é uma música longa. 18 minutos, gente. Hoje, 18 minutos, né? Não é tudo, mas quem entrar vai curtir. E pra quem gosta mais de uma música rapidinha, que é o padrão deles, são músicas de 2 minutos, né? Eu colocaria o Don't Call Me White, que foi a primeira música que eu ouvi, que legal. que me fez conhecer a banda. A primeira música deles que eu ouvi foi Green Corn. Green Corn ou Leave It Alone, foi uma dessas duas. Mas a melhor pra mim é Linoleum. Essa aí é o grande hino. É o ícone. E o The Decline tem quem entrar na minha página pessoal no YouTube vai achar um vídeo meu filmando os 18 minutos dentro do Ele mandou pra mim, eu assisti o vídeo inteiro. Sensacional. Faltou uma pergunta. Qual foi a maior gentileza que já te fizeram na vida, Mazagão? Cara, quando você mandou essa pergunta, eu fiquei pensando. Eu pensei, me veio de primeiro uma história, falei, será que eu vou contar a história? Eu falei, não, eu vou contar a história que realmente vai tocar até num cara que a gente falou sobre hoje. Eu vou contextualizar um pouco, então vou gastar um pouco mais de tempo nessa história. Não, fica à vontade. Eu tinha acabado de assumir a tesouraria do Santander, no lugar do Roberto Campos, o ícone, head do mercado, o cara melhor trader, head trader do Santander, todo mundo no banco amava o cara até fora, Madrid, afins. Continua sendo esse cara que ele é, tanto que eu recomendo que vocês venham aqui. Eu sentei na cadeira dele, caramba, como é que vai ser, né? 6 meses de cadeira, a gente teve um evento de risco na mesa. Um trader perdeu aí as calças por má gestão de risco. Nossa, inclusive. E eu falei, cara, ferrou. Perdi meu emprego, acabou, tô fora. Vamos ver como é que vai ser.
E aí, obviamente, cultura corporativa, eu estava conversando com o meu chefe, eu falei, não, preciso apresentar para o CEO do banco. Na época, Sérgio Rial. Um cara tem as suas controvérsias, mas é um cara incrível, super líder, assim. E eu falei, Sérgio, eu quero te apresentar o que aconteceu, quero te explicar o que aconteceu e que ações a gente tomou. Passei uma semana trabalhando na apresentação, montando todos os modelos matemáticos de qual foi o evento de risco, como que a gente gestionou esse evento e afins. Mas já, tipo, preparado para ir para o RH. Quando eu entrei na sala dele, tava lá com minhas apresentações bonitinhas, ele olhou para mim, sentou e falou assim, Mazagão, eu vou ver sua apresentação. Empurrou, mas não agora. A primeira coisa que eu quero saber de você é o seguinte, como você tá se sentindo? Aí eu falei, caramba, o que eu respondo, né? Se eu falar que, não, tá tranquilo, ele vai falar, você é louco. E se eu responder, não, tô desesperado, ele vai falar, esse cara não sabe onde ele tá, né? Eu dei aquela resposta meio sabonete, não, tô bem, mas tô preocupado, mas já tenho uma estratégia para resolver, não sei o que. Ele falou, ó, fica tranquilo, eu confio em você. O conselho do banco confia em você. Essa confiança não é infinita, então a gente precisa sair dessa. Mas você tem o meu suporte para transformar esse negócio. Cara, isso foi... Eu coloco na categoria gentileza, na categoria gestão, em um evento transformador, assim, na minha vida, porque eu até brinco com aqueles videogames que o chão reconstruiu, assim, em cima de mim. Não era só, era eu e o Sandro Sobral, meu grande parceiro no meu período de Santander, aí, que tocava a mesa de trade. E com esse voto de confiança, a gente remodelou toda a estrutura de como a gente funcionava, mudamos um pouco o modelo de negócio e o ano seguinte foi o melhor ano da história da tesouraria. Caramba, Então esse foi sensacional. um case. Pô, você falou 2 nomes aí, o Sérgio Rial, a gente até tomou um café recente com ele, talvez em breve vai estar aqui. E o Sandro Sobral é um cara que quando veio aqui, deu aula aqui no Market Maker. Eu tinha aula com ele todo dia, cara, era uma Pô, maravilha imagina, da minha vida. É um cara sensacional, escreve muito bem, eu gostava muito de acompanhar o que ele escrevia. Talvez são 3 nomes aqui incríveis, né? O Roberto Campos Neto espero que venha, o Sérgio Rial já tem um motivo a mais para vir e o Sandro também ia ser legal. Pô, Mazagão, que papo da hora, cara. Sim, primeiramente, parabéns aí pelo que vocês estão construindo na B3. Você tá lá há pouco tempo, mas já tem muito desafio aí pela frente. Legal ver tanta coisa que, pô, brilha os olhos ver o que pode ser do mercado de capitais brasileiro, ex-ações, e dá para ver que tem muita coisa para fazer. Conta com Market Makers, o que vocês precisarem para ajudar a democratizar esse acesso para as pessoas, né? Não somos um Market Maker de fato de conectar preço, mas talvez conectar boa informação com as pessoas que precisam. Pode contar com a gente, beleza? Não, obrigado você aí pela oportunidade, é um prazer conversar. Sou ouvinte do podcast, adoro as conversas. Da hora. Escuto amigos, escuto referências para a gente aprender o que está acontecendo aqui no mercado e para você, obviamente, sempre conte com a B3 e para todos os ouvintes também, a B3 é a infraestrutura de todo o mercado, a gente está aqui para servir todos. Ideias, sugestões são sempre bem-vindas. A gente agradece a compreensão quando tem os problemas, acontecem, mas a gente vai trabalhar junto para sair sempre mais forte e seguir desenvolvendo o mercado aqui no Brasil. E, bom, o Mazagão falou de vários links aqui, se alguém tiver com alguma dificuldade de achar, vou deixar na descrição do vídeo, ou então manda uma mensagem para mim no LinkedIn, no Instagram, enfim. A gente está aqui para ajudar também vocês, investidores. E galera, se você não se inscreveu, né, depois dessa super aula, se inscreve no canal, a gente está crescendo e quer crescer ainda mais. Toda terça, quinta e às vezes aos domingos tem episódio novo às 18 horas aqui no Market Makers e tem também todos os outros novos podcasts na nossa holding, tá lá no nosso YouTube ou na plataforma de podcast. Fica ligado que tem conteúdo a valer para vocês. Até a próxima aí. Tchau!